Boa tarde a todos. Havendo quórum para possibilitar a oitiva das mães atípicas que foram convocadas a partir das informações da audiência pública realizada por essa comissão parlamentar especial, dou por iniciada a presente reunião, cuja finalidade, neste momento, é de ouvir todas as mães atípicas na forma mais específica possível, podendo obter informações acerca das dificuldades que essas mulheres, que essas mães e pais têm enfrentados no dia a dia e, principalmente, no que se refere ao atendimento das garantias prestadas pelo poder público. Essa é a nossa finalidade, cujo documento será construído na medida em que passaremos a obter as informações que nos são trazidas por elas, do seu cotidiano, da sua rotina. Na próxima terça-feira, estaremos aqui reunidos com profissionais liberais autônomos que atuam no município no atendimento das mães atípicas e de pessoas especiais. E a nossa última reunião será realizada com os gestores dos segmentos públicos do município de Palhoça, que prestam serviço e têm a responsabilidade de promover a garantia dos direitos das pessoas especiais. Especificamente, não se discute aqui tão somente as questões relacionadas à mãe autista, mas a todas as mães que, de uma forma ou de outra, têm sobre a sua tutela pessoas especiais que precisam da atenção do Estado por garantias legais constituídas em leis. Então, aqui nós temos todo um envolvimento que estamos nos colocando à disposição para o debate, com a finalidade, doutora Mariana, doutora Nil, que está aqui conosco também, para conhecer o problema e elaborar um relatório final, encaminhado pelo Poder Legislativo ao prefeito de Palhoça, chefe do Executivo, e concomitante aos representantes legais inerentes, como é o caso do Ministério Público, tá? Que tem a responsabilidade de preservar os direitos das crianças, de forma específica daquelas que são especiais. Então, daremos início a essa reunião, ouvindo a primeira mãe, da qual será filmada neste momento, com a sua autorização, obviamente, e através da TV Câmara estaremos aqui gravando as informações que nos serão trazidas e que em ato posterior serão acostadas em documentos que comporão toda a estrutura do documento final que será elaborado pela comissão parlamentar e que, como disse anteriormente, será enviado às autoridades competentes para a adoção das providências julgadas necessárias, com a certeza de que o Poder Legislativo, a partir deste documento, poderá exercer o maior controle e fiscalização dessas atividades e da sua consumação perante a sociedade palhocense. Tá? Aberto o microfone, eu vou pedir para a senhora acender a luzinha ali, a senhora fica à vontade, vai aparecer ali, qualquer coisa a minha assessoria estará à disposição da senhora. Gostaria de deixar a palavra aberta para caso a doutora Mariana, que é a presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Especial da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Palhoça, minha colega de profissão, querendo fazer as suas considerações, fica à vontade. Só peço para ligar o microfone, doutora, por favor. Boa tarde, muito boa tarde a todos que estão aqui. Eu cumprimento essa mesa na pessoa do Dr. Jean Negão, uma pessoa à frente do tempo, que busca sempre bem-estar social. Como presidente da Comissão da Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da OAB de Palhoça, eu assumi esse cargo em 2023 e me mantive até hoje. Um grande desafio, considerando as mais diversas demandas
que a pessoa com deficiência enfrenta na sociedade. Então, para mim, é uma honra estar aqui hoje ao lado de vocês e poder escutar essas mães, porque esse é o ponto de partida para que a gente consiga verdadeiramente fazer a diferença na vida dessas mães que têm uma demanda muito grande. É isso aí. Seguimos. Obrigado, doutora Mariana. Ao meu lado aqui é a doutora Nilcilei, que é uma especialista nata na área do direito especial, que também é coordenadora do município de Palhoça da Educação Especial, junto à Secretaria da Educação, está aqui conosco, e eu quero deixar a palavra livre para caso queira tecer as suas considerações. Está funcionando esse microfone? Está aceso? Oi? Bom, eu acho que muitas pessoas aqui já me conhecem, muitas mães já me conhecem. Eu sou Nilcilei, eu estou na coordenação da educação especial, mas, acima de tudo, eu sou um ser humano, eu sou uma pessoa, e eu vou estar sempre junto e lutando pelos direitos da pessoa com deficiência. E hoje, claro, eu estou mais focada no transtorno do espectro autista, e eu me coloco à disposição de todas vocês para poder ajudar naquilo que me caber e que eu puder ser útil. Tá certo. Feitas as considerações, vamos então passar a palavra diretamente para a nossa convidada. Inicialmente, eu gostaria que a senhora se identificasse, dissesse o seu nome, idade, a localidade onde mora, e assim que a senhora se sentir aí em condições para ouvir os nossos questionamentos, que a senhora possa fazer o aceno. Obrigado. Meu nome é Jaqueline, boa tarde. Tenho 47 anos, moro na Praia de Fora atualmente, que é em Palhoça. Eu sou uma mãe atípica. Tenho a minha filha que tem 15 anos, ela tem síndrome de Down e o aspecto do autismo suporte 3, que está aqui comigo, meu presente de Deus. E também tenho um menino de 8 anos, que ele recentemente foi diagnosticado com TDAH, hiperatividade e TOD. A minha jornada é uma jornada cansativa, onde eu praticamente esqueço de mim, eu tenho que pensar neles. Não consigo mais trabalhar, atuar na área que eu atuava, porque o custo de vida é muito alto onde eu moro, meu aluguel é 1.540, eu recebo o BPC da minha filha, mas vem com desconto que eu fiz um empréstimo na época em busca de algo melhor, mas devido às despesas, o dinheiro do empréstimo foi, se foi em comidas, em tudo. Devido a eu não poder trabalhar, o dinheiro que ela ganha não dá para fazermos compra. Eu já não sei mais o que é fazer na minha terra chama rancho, tá? Compra do mês, eu não faço mais. Eu compro o que eu posso. Então, se for na minha casa, vai ver que não existe mais compras. Até o meu filho pergunta por que nós não comemos mais carne. Comemos o que dá. É difícil falar isso. Compreendo. E a gente está aqui para ouvir dificuldade. Isso. Respira um pouquinho, fica à vontade, respira um pouquinho. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora aqui. Quem trabalha dentro da sua casa e qual é a renda? Se a senhora puder especificar para mim de onde vem o dinheiro que a senhora promove o sustento da sua filha, meu marido, eu agradeço. O meu marido atualmente está trabalhando, mas diminui a carga horária dele e, por isso, o valor só dá para aluguel. Qual que é o salário que ele tem? O aluguel é 1.540. E, então, como ele recebe, dá, acho que 1.000 e pouco, 1.600 por aí, é para isso. E aos fins de semana ele faz bico para poder ter um dinheirinho a mais. A senhora hoje não está produzindo nenhuma renda? Não consigo. Eu vendia chocolate, pretendo voltar, mas como meu filho recentemente foi diagnosticado com esse transtorno, ele, na verdade, está dando mais trabalho. Ele começou a tomar o Ritalina, que, no caso, sai do dinheiro da Raquel. Ele tem que tomar Floral. Eu não consegui comprar esse mês. A Raquel toma Risperidona, do qual eu compro. E, quando eu não tenho, devido ao grupo que eu tenho, às vezes se ajuda. A Raquel toma melatonina de noite e o meu filho também. Então, eu consegui o neuro para ele, na época, né?
através da ajuda aqui de vocês, mas também eu consegui através do... Vamos devagar para a gente conseguir ter uma sincronia. Eu preciso saber da senhora o seguinte: a senhora falou que seu marido ganha R$ 1.600 em média e faz alguns bicos no final de semana. Isso. A senhora não está trabalhando. Não. E a senhora me falou que paga R$ 1.540 de aluguel. O aluguel. É isso que a senhora paga. Isso. Qual renda a mais a senhora tem dentro de casa? Não, que soma junto com a do seu marido? Não, só o dinheiro dele. O dinheiro dele, mais quem que a o da senhora Raquel, fala que chega com um desconto da Anabed de 900. Então, vamos lá, vamos devagarinho. A Raquel é a sua filha. A minha filha. Sua filha. Quanto é que é o valor que ela ganha e qual é a origem desse dinheiro? Ela ganha o BPC. O BPC. Qual é o valor do BPC dela? O salário mínimo. O salário mínimo. Então, nós temos 1.600 do seu marido, mais o bico e mais o salário mínimo dela, que a senhora disse no início que vem com descontos. Isso. Essa é a renda que a senhora tem dentro de casa. É a nossa renda fixa. É a renda que a senhora tem. Eu ouvi a senhora dizer também que a senhora compra alguns medicamentos. Sim. E por que a Secretaria da Saúde não está entregando esses medicamentos para a senhora? Bom, a princípio vem toda aquela burocracia. A Secretaria da Saúde está entregando. Isso, não. No caso do Espiridona, eu tenho todo aquele processo, tenho que esperar ser chamada e tal para conseguir. Então foi feito. Explica para mim o processo da Espiridona. O processo é tu ir no médico, na época me pediram quando eu descobri que ela era autista, né, também, e levar no posto, ser preenchido pelos médicos, mas até hoje a minha filha nunca foi chamada pelo neuro do posto, até hoje. Quanto tempo a senhora já fez essa solicitação? Nossa, a Raquel está com 15, ela tinha, quando eu descobri que ela era autista, já fazem quase 3 anos que ela está na fila e nunca chamaram. Aí, quando chegou para mim uma notificação no meu celular, era para dizer que ela não tinha mais idade para esperar. Entendi. A senhora não recebeu esse remédio do poder público? Não recebi esse remédio pelo poder público, eu compro esse remédio do Espiridona para ela. Tá? E do Samuel... Qual é o custo desse medicamento? Depende muito, na base de 23, 40, 11, mas depende da qualidade. Qual é a média de período que ela toma esse medicamento? Ela tem que tomar todo dia. Tá. Ela não pode deixar de tomar. Quais são os outros medicamentos que a senhora disse que necessita? No caso dela, ela toma o Risperidona, o Floral e o Melatonina. No caso, tinha até indicado para ela tomar o Canabidiol, mas eu também não consegui na justiça. Eu tinha entrado com os papéis, até então tinha ganho, mas disseram que não tinha como. Eu não entendo muito dessas coisas, só sei que falaram que eu não ia ganhar o remédio para ela. Então, ficou no vácuo, ela nunca tomou o Canabidiol dela. E ela ia tirar tudo isso, o médico ia tirar todos os medicamentos, porque o Risperidona engorda, traz outros malefícios também. Então, eu fiquei assim. E aí diminuiu, ficou para um só devido a ela estar engordando, porque quem entende de remédio sabe que o Risperidona engorda, traz muitos malefícios, até pela questão hormonal. Tá bom, tá bom. A questão do Espiridona tá ótima. A senhora tem outros medicamentos que a senhora está precisando comprar e que a senhora não consegue junto às farmácias do município? O que a senhora teria para falar com relação à questão da saúde dos seus filhos e a saúde da senhora também? Tá. No caso da Raquel, eu não tenho condições de comprar o Canabidiol que ela ganhou, que foi indicado pela médica na época. Né? Não tenho papéis para provar e eu nunca pude comprar. Ou tu compra a comida, ou tu compra o remédio. No caso do meu filho Samuel, que agora tem sido muito mais agravante a situação dele, porque o TOD, quem entende de TOD, sabe que a criança é agressiva. Então, eu compro, do dia da Raquel, o Ritalina, mas ele precisa fazer os tratamentos, que ele está na fila do NAEP, liguei para o NAEP, a fila é gigantesca, então, tão cedo não vão chamar ele. Ele precisa de terapias comportamentais. Então, meu filho não tem as terapias, porque ele precisa. E, no caso, futuramente, ele vai ter que tomar o Canabidiol, por isso, mais ainda agravante que ela. Então, eu tenho que passar pelo neuro de novo, todo aquele processo. Ele tem que tomar imiprimina também. Imiprimina é receitado. Então, eu acredito, eu não não sei se o Ritalina dão na justiça. Recentemente começou a tomar, não sei se o INSS não me perdoa, se o SUS ele libera esse remédio, não entendo, entendeu? Recentemente ele começou a tomar.
Tá bom. Deixa eu ir dentro de uma linha de raciocínio que eu estou tentando formar aqui. Como é que é a alimentação de rotina na sua casa? Cita para nós, não precisa ficar com vergonha, não. Cita para nós bem real. Na verdade, como é que é a rotina alimentar da sua família. Na verdade, quem tem filhos atípicos sabe que eles têm que comer frutas, legumes. Por exemplo, eles não podem tomar um suco, eles têm que tomar suco natural. E eu não consigo oferecer o que a nutricionista indicou para minha filha. Ela toma também o ômega 3 que a nutricionista mandou. Eu tenho que comprar também. Isso sai do salário dela. O Samuel, então, ambos assim, a comida é básica, é o arroz, feijão, eu compro guisado, não sei se você sabe o que é guisado, que é carne moída, e a galinha, né, o frango, por ser mais barato, mas o arroz e feijão não falta, mas o que falta sempre é o principal, que é os legumes, as frutas, entendeu? Tem que ter. E o meu filho, principalmente, ele gosta de fruta, ele tem ansiedade, então ele quer comer. Aí, quando ele olha a geladeira não tem, aí vem todo o transtorno da agressividade. A Raquel, eu tenho que estimular ela a comer. Então, não existe para eles a frutas, os legumes, a carne, assim, como eu falei, carne. Meu filho até falou churrasco, eu não sei mais o que é churrasco. A senhora não consegue atender o que a nutricionista determinou. A nutricionista é do município? Eu consegui através do Projeto TEA, e ela me deu toda uma demanda de como deveria ser a alimentação da Raquel. Não consegui. A única coisa que eu faço mensalmente é o ômega 3. Tem alguma frequência que a senhora leva a criança no nutricionista? Não, eu teria que levar ela de novo, mas se eu tivesse passado por tudo que ela falou, e eu não consegui, né, ela tem que fazer... Eu fico com vergonha, porque ela disse para mim seguir uma linha de alimentação para a Raquel. Eu não tenho como conseguir a linha de alimentação por causa do lado econômico, né? O Samuel precisa agora, como eu falei, o que mais, a minha luta maior é ele. Ele precisa das terapias, que é urgente, ele precisa. A Raquel, ela está no projeto TEA, no fonoaudiólogo, mas 10 atendimentos, depois vai voltar para a fila, depois disso daí. Né? Também é bem difícil para mim, porque eu moro na Praia de Fora, eu tenho que pegar um ônibus de vez mais um ônibus, então, é luta para chegar na Pedra Branca. A senhora não tem veículo? Não tem veículo. A assistência social do município fornece algum tipo de transporte para a senhora, algum tipo de passe? Não. Alguma contribuição para que a senhora possa fazer esse deslocamento? Não. Eu comentei lá no Projeto TEA a minha dificuldade, meu transtorno, mas não me ofereceram nada. Tá bom. Como que é o atendimento do Projeto TEA para vocês? Qual é a frequência que vocês conseguem o atendimento? Gostaria que a senhora me explicasse rapidamente essa situação. Tá. Então, é uma vez por semana o Projeto TEA, na base de 30 minutos somente é o atendimento. Só 30 minutos que é atendido uma vez por semana, todas as terças que ela vai, né? 30 minutos somente é o atendimento. Como eu digo, é um cansaço que eu levo imenso para chegar para 30 minutos. Agora, específico, como é a sua vida, a vida da mãe atípica? Eu sou uma mãe cansada, estressada, estou extremamente emotivamente assim muito abalada, não consigo mais, não sei mais o que é uma manicure, não sei mais o que é um cabelo, não sei o que é me arrumar, não compro roupa para mim, porque a prioridade é os meus filhos, porque o que mata é o aluguel. A minha vida, a minha rotina é acordar, dar banho neles, escola, arrumar minha casa. Quando tu quer pensar em ti, tu está cansada. E quando meu filho chega da escola, ele está extremamente agitado. Qual tipo de apoio clínico que o município de Palhoça ou o Estado de Santa Catarina tem dado à senhora no que tange a questões como psicólogos, como médicos clínicos, que a senhora tem algum tipo de necessidade de acesso? Não, ou não é o tem. tipo comum que é dado a todos pelo sistema SUS? Bom, eu já fui no posto procurar, né, esse apoio, mas fica sempre na fila, não fui chamada, não tem esse apoio, inclusive para o meu filho também. Então, eu não tenho esse apoio psicológico. Quanto tempo de espera isso no posto de saúde? É natural quando tu tem uma mãe típica, tu vai lá e sempre te propõe. Eu me lembro que me chamaram para conversar e me indicaram eu procurar um psicólogo, né, porque a gente sofre muito. Mas já fazem o tempo que a Raquel está na fila, quase 3 anos, nunca tive esse apoio do SUS de me chamarem. E eu também quero trazer aqui a minha dificuldade, a questão do posto. Em questão de renovar a receita, é um sofrimento imenso.
Eles pedem para a gente ir cedo para marcar. No meu caso, me pediram para ir cedo, mas sempre digo, tenho 2 filhos. O Samuel paga a passagem, ele não tem um cartão, passe livre. Perguntei se ele tem direito, mas falaram que ele não tem direito, infelizmente, e aí eu tenho que pagar a passagem para ele. Então, como é que eu vou ter esse dinheiro? Então, eu não consigo para ele eu não consigo renovar a receita, a não ser muita humilhação, eu passo muito transtorno. Quando eu chego no posto, eu sou xingada, eu sou humilhada. Tá, eu preciso saber da senhora também. Eu vejo que a senhora só está falando dos seus filhos. Eu preciso saber da mãe atípica. É o que eu me lembrei, eu tinha que lembrar para não esquecer. Tem outra coisa para falar. Não. Mas sobre mim é isso, sou uma mãe que... A senhora não precisa se ater a muitos detalhes, que o que nós vamos ouvir da senhora, nós vamos também perguntar às outras mães. Então, tudo isso vai ser complemento para a gente fazer um relatório no final. A senhora fica tranquila. Mas sobre mim, eu sou uma pessoa assim, frustrada, posso se dizer angustiada. O município de Palhoça mantém algum programa destinado ao atendimento das mães atípicas, com alguma prioridade, oferecendo psicólogo, assistente social? Não. A gente até, por exemplo, a gente pensa em procurar um terapeuta. A gente pensa, toda mãe pensa. Mas a gente não tem esse apoio do SUS. E quando a gente quer pagar, a gente não vai conseguir pagar. Uma mãe não paga, ela vai pensar no filho, que é o meu caso. Entendeu? E o SUS não tem, eu não tenho esse amparo do SUS, não. Eu posso confessar que eu estou sobrecarregada. Tá bom, querida, é por isso que eu chamei vocês aqui. Eu estou cansada. É exatamente isso aí que eu quero saber. Tá? Eu vou passar a palavra à doutora Mariana, tá? E aí, na sequência, quando a doutora Mariana encerrar, a doutora Nil. Oi, Jaqueline, tudo bem? Já conversamos, né? Eu vou te fazer uma pergunta. A gente está focado aqui nas mães atípicas, né? Nos mais diversos tipos de deficiência. E eu, como mãe, e aí eu não estou falando nem como advogada, eu entendo que as dores dos nossos filhos são aquelas que nos incomodam mais. Então, de fato, o que eu percebo aqui é a dificuldade de conseguir uma receita é algo que te estressa, né? Então, se a gente tiver um caminho, um meio termo aí, talvez a tua qualidade de vida melhore, né? Eu anotei aqui também a questão dos remédios. Alguns remédios realmente não são fornecidos pelo SUS, mas eu penso, doutor, que seria interessante fazer uma lista de quais são esses remédios, porque a gente pode levar essa demanda para o município e, quem sabe, facilitar, né, a vida dessas mães do nosso município, porque é aqui que a gente está... É o nosso objetivo. Nosso objetivo é o nosso município. E sem deixar as tuas dores de lado, a questão da psicóloga e de todo um tratamento terapêutico que eu sei que mães atípicas precisam, mas botando na frente as crianças e crianças que vão crescer, não serão crianças por muito tempo, né? A gente tem que pensar em como que isso vai ficar para frente. Então, qual a tua expectativa? A minha pergunta é: qual a tua expectativa para o futuro da tua filha? Porque a gente tem que focar nisso. Essas pessoas estarão na sociedade e essa demanda sempre será sua. Então, a minha pergunta é essa. Bom, a minha expectativa é que ela seja incluída na APAE, que ela esteja lá segura, porque vai fornecer muita coisa para ela, né? Que ela possa ser acolhida pela sociedade, respeitada do jeito dela, porque cada indivíduo que tem algum transtorno fala com gesto, com os olhos, com a boca. De alguma forma, ele fala, como só nós mães conseguimos compreender a linguagem corporal do filho. Então, a minha expectativa é que ela esteja namorando, eu acredito nisso, porque, apesar dela ela tem 15 anos,
e quem não conhece ela não enxerga as 15 anos nelas, mas eu vejo a atitude de uma menina de 15 anos. Ela demonstra, quando ela fala as meninas, ela quer dizer, eu quero estar no meio das meninas. Tanto quando ela está no meio de meninas da idade assim, da escola, ela olha para mim, vai, sai, sai. Então, ela está demonstrando, como qualquer adolescente, eu quero estar no meio deles. Então, é que ela esteja ali incluída com pessoas que entendam ela e que ela esteja segura, no caso dela. Eu entendi. Eu vou só fazer um adendo aqui. Tá? Há 10 anos foi criada a LBI. Antes da LBI, pessoas com deficiência não eram reconhecidas como pessoas com capacidade civil. Então, a gente ouvia falar em interdição total dessa pessoa, né? Hoje, a gente tem uma tutela para determinadas condições. Então, talvez a Raquel não consiga gerir todos os aspectos da vida dela, mas outros sim. Então, há 10 anos, a gente tem uma lei inovadora. Então, tu estás falando que tu não tens acesso ao passe livre porque o Samuel não está incluído na pessoa com deficiência, né? Porque ele tem TDAH e TOD e não existe uma lei específica para isso. Eu te digo que a gente consegue buscar isso. Por quê? Porque a LBI nos permite. Deficiência é tudo aquilo que nos limita perante as barreiras da sociedade. Sim. Então, nas limitações do Samuel, o TDAH e o TOD pode ser, sim, considerado deficiência. Eu te pergunto, assessoria jurídica, tá? Onde é que vocês buscam isso? A Defensoria, o Ministério Público? Onde que vocês estão buscando esse tipo de auxílio? No meu caso, recentemente, eu tive da Raquel, como eu tentei uma primeira vez na Justiça ganhar o canabidiol, as terapias dela, eu tinha ganho de uma advogada conhecida do meu marido, ela fez todos os trâmites gratuitamente. Gratuitamente. Ela fez tudo. Mas tu não buscou isso o acesso pelo Estado. A minha pergunta é, não, sem ser um advogado de... Não, porque, como eu falei, tive de princípio isso. Agora, como o Samuel tem que passar, ele tem que ter BPC, que eu soube que ele pode ter, terapias que eu não consigo, como ela também, estava esperando agora que eu ganhei gratuito também de uma especialista que está dentro do meu grupo, aqui, Mães Atípicas de Palhoça. Ela fez todo uma análise do meu filho, além do neuro, ela fez todo um procedimento para ver qual é os prejuízos que o meu filho vem a ter. Então, ela trouxe para mim um relatório muito forte, e uma das primeiras coisas que ele tem que fazer é a terapia e um exame na cabecinha dele, e que requer dinheiro. Se eu esperar pelo SUS, eu vou morrer, ele não vai fazer, para poder, né, chegar e vir a ligar para o INSS. Então, na questão do Samuel, agora eu vou dar esses primeiros passos, né, para poder ligar para o INSS. Buscar a questão da deficiência dele. Para ver... aquela coisa que nós conversamos sobre o laudo, né? Isso, agora eu já tenho. O laudo detalhado, né? Como a senhora tinha me explicado. E baseado no que a senhora me atendeu também, gratuitamente, me deu todo aquele amparo, eu fui em busca disso. Então, eu tive esse apoio de uma mãe que se qualificou, se profissionalizou, e hoje ela dá apoio para algumas mães ali. Isso que é gostoso, né? Ter mães atípicas que se profissionalizam e nos ajudam. Era importante indicar o nome dessa mãe depois para nós, para que ela possa vir fazer parte do nosso grupo. Mais algum questionamento, doutora? Eu passo depois para... Não, eu estou satisfeita. Obrigada, tá? Então tá, vamos passar aqui para a nossa coordenadora da Educação Especial, que fará as manifestações dela. Oi, Jaque. Oi. A gente já se conhece, né, Jaque? Já teve o prazer de conversar bastante. Sim. Eu queria fazer 3 perguntas para ti relacionadas à educação. Tá. Que a escola, eu sei que hoje ela está no Neri Brasiliano Martins, inclusive eu já fui visitá-la, né? Tá. Lá no Neri. Tu acredita que ela está preparada para receber a sua filha? Na questão da Raquel? Na Raquel. Na escola... Os profissionais, a escola em si, ela está preparada? Bom, eu vou ser sincera, eles se esforçam. Não vou ser hipócrita. Uhum. Mas não conseguem. E eles tentam. Eu, graças a Deus, estava com as minhas amigas. Esse ano eu tenho uma professora de educação especial que realmente ela
mostra. E tudo que me desagrada com eles, eu vou sentar, eles me dão esse atendimento, eu expresso para eles as minhas queixas e eles correm atrás. Mas, por mais que eles tentem, eles não estão preparados. Eu vou ser sincera, não. Preparados não estão. Existe a sala do AE, que a minha filha vai começar a ser atendida, nunca foi atendida pela escola, ela estava no AE lá da PAI, que, no caso, eu tive que tirar, porque eu não tenho como levar, e a PAI disse que não tem ônibus para levar a minha filha. E aí, infelizmente, eu tive que desligar ela do AE da PAI, e ela vai começar agora mês que vem, né, porque a profissional está de licença devido às férias que ela tem que estar. Mas, como ela mesma me passou, eles conversam comigo, que a escola, por mais que se esforce, a Raquel não é uma adolescente que possa estar numa escola regular, porque a escola não traz o que ela precisa, o trabalho pedagógico que ela necessita, entendeu? Então, eu, sinceramente, por mais que se esforce, a Raquel, a escola, acredito que não tem essa demanda, essa segurança, esse material pedagógico, todo esse conhecimento que ela precisa, porque ela tem 2 deficiências. Ela é síndrome de Down e autista suporte 3. Né? E ela não fala verbalmente como qualquer pessoa. Ela se expressa, ela dá sinais, mas conversar como qualquer outro, não. Eu acredito que não. Tá. E você tem conhecimento se os professores recebem alguma capacitação para lidar com as crianças atípicas? Bom, eu sei que todas, uma vez por semana, a professora dela tem a hora atividade. Acredito que seja devido a essa função de se qualificar, melhorar. A única coisa que eu sei, né, que eu foco na minha filha, na professora da minha filha. A professora da minha filha, ela faz essa hora atividade. E pelo que ela mostra para mim, que eu peço para ela mostrar, assim, o caderno, ela tira foto de tudo, né? Por indicação minha, a professora começou a fazer ensinamentos com a Raquel com materiais lúdicos, que fala de pegar, acho que é lúdica a palavra, né? E porque a Raquel não é muito da escrita, não. Então, sugestão minha. Visual. Manual, assim, a palavra correta. Então, ela trouxe essa minha ideia, eu gostei, que ela é bem legal. Mas, por mais que ela se esforce, ela fala para mim, eles falam comigo, eles também não posso reclamar na questão desse lado. Mas só que não existe assim, falta algo a mais, entendeu? Algo a mais. Não tem assim, como é que eu vou dizer assim, que nem o médico falou da Raquel, lá no projeto TEA, onde teve uma análise todo da minha filha e tem todo um papel onde diz como é que a Raquel tem que ser alfabetizada. Eu passei lá para a coordenadora da escola, Patrícia, diz, ó, está aqui o papel, tem que ser manual. Mas, no geral, ela disse que não tem como fazer isso, porque a escola tem barulho. Mas, assim, eu posso te garantir que os professores eles recebem capacitação, sim. Sim. Não é só na hora atividade, uma vez por mês a Casa do Educador oferece com ótimos profissionais. Sim. E, claro, né, cada vez mais a gente vai estar correndo atrás, e é por isso que está acontecendo esse momento, para que a gente possa melhorar cada vez mais e poder estar suprindo essas necessidades. Sim. Eu acho que é isso. É isso. Vamos agradecer, então, a Jaque pela colaboração, Jaque. Pode ter certeza que vai contribuir muito para a construção do documento. Que a gente... Eu peço desculpa pela estar emotiva hoje. Não tem problema, tá? Eu vou pedir para a Tainara convidar a próxima mãe, que tem mais urgência, Tainara. Agradecer a Jaque, agradecer essa gata linda aí, que ela até tentou fazer um coraçãozinho para o tio Jean. Coisa boa, deixa ela à vontade. Tá, Jaque? Obrigado e... No caminhar aqui, nós vamos te participando. Tá bom, eu agradeço, eu sempre sou muito amparada por vocês, eu não posso reclamar, e sei que, né, lá perto de onde eu moro, tem esse projeto que a nossa amiga Nil criou, e sei que a Raquel logo vai estar lá. Vai dar certo, com certeza. Obrigado, Jaque. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada, à Comissão Especial das Mães Atípicas. Como a senhora pôde perceber, nós fizemos alguns questionamentos à senhora Jaque. Obviamente que nós vamos tentar não repetir os questionamentos, porque a finalidade não é
tomar conhecimento uma a uma, de forma específica, mas saber de uma forma mais ampla naquilo que nós precisamos fazer constar no documento. Foi comunicado que me deram até às 16 horas só para ficar no plenário. Obviamente que eu vou atrasar um pouquinho, porque eu não sou de ceder muito fácil, né, Tainara? Mas está tudo certo. Eu gosto de assim. Então, nós vamos continuar aqui o nosso trabalho. Eu gostaria de perguntar para a senhora o seu nome, a sua idade, onde a senhora mora, e se a senhora pudesse fazer um apanhado breve de como é a sua vida como mãe atípica. Boa tarde, meu nome é Tatiane Bertotti, tenho 42 anos, sou mãe atípica de 2 meninos, o Arthur, de nível de suporte 3, e o Davi, nível de suporte 1. A minha vida como mãe é realmente como a Jaque falou, a gente não tem mais vida, né? A partir do momento que a gente vivencia o transtorno do espectro autista, a nossa vida muda, a vida do casamento muda. Hoje, a gente conversa com muitas mães que os pais abandonam essas famílias. Não é o caso do meu marido, que é uma pessoa que luta comigo constantemente. Então, tudo que eu consigo para o Arthur e para o Davi com recurso próprio nosso. Não tem recurso nenhum do Estado, nem tanto da Prefeitura. Eu fiquei 3 anos na lista de espera para o Arthur, né? E aí eu tive que pagar nesse período para ele ser laudado, para ele conseguir uma professora de suporte na escola, onde eu não sei onde ele estudava. E a gente não tem mais vida. Meu filho ele não entra no supermercado, o meu filho não entra no shopping. E até essa semana teve um aniversário do filho do meu sobrinho, do meu marido. Eu falei, não, tu vai porque vai aproveitar um pouquinho, né? Eu fico com o Arthur, porque nem o meu marido consegue ficar com o Arthur. Ele é uma criança de nível de suporte com rigidez cognitiva elevado, né? Qual é o tempo de dedicação que a senhora tem com o seu filho durante o dia, aquilo que se torna extremamente necessário? Jean, eu passo 24 horas com meu filho, o Arthur. O Arthur tem distúrbio do sono. Ele dorme as 3 primeiras 4 horas e depois ele não dorme mais. Aí, quando chega umas 9 horas, 10 horas, o meu filho dorme, só que daí eu tenho o Davi, né? Aí eu preciso estar acordada para atender o meu filho de 10 anos, que eu não posso estar dormindo enquanto uma criança está ali esperando para se agilizar para ir para a escola, né? A senhora trabalha? Não trabalho. Faz 10 anos, desde que o Davi foi laudado, né? Eu não, por causa das terapias dele, eu não consegui voltar ao mercado de trabalho. Tenho um sonho, que é voltar para o mercado de trabalho, voltar a trabalhar. Qual que é a sua profissão? Eu fui bancária. Bancária. Qual que é a renda da sua casa hoje? Então, meu marido trabalha como instalador de ar-condicionado, então a renda depende de quantos ar-condicionado ele faz a instalação, né? A gente não recebe o benefício ainda, né? Eu entrei com o pedido do benefício agora, porém, eu estou para atualizar o cadastro do Arthur lá no CAD Único. Eu mandei uma mensagem semana passada, faz uns 5 dias, e eles falaram que dentro de 4 a 5 semanas eu vou entrar em contato comigo para agendar a data para mim lá no CAD para atualizar esse cadastro, né? Por que a senhora não foi lá presencialmente? Eu fui presencialmente, só que não pode. Tem que fazer entrar pelo telefone, pelo WhatsApp. Ali eles fazem um cadastro via WhatsApp e aí a gente recebe a mensagem que recebeu a mensagem deles lá e que dentro de 4 a 5 semanas eles vão entrar em contato para fazer o agendamento. Tanto que a minha perícia médica do meu filho é dia 14/10. E eu corro o risco de perder o benefício do meu filho para ajudar o Arthur, porque eu não estou com um CAD único atualizado. E isso é na assistente social? Isso. Eles deram alguma justificativa para a senhora para isso? Deram. Qual a justificativa? Muita demanda. Muita demanda. Inclusive, vai ser convocado o secretário e gestores da assistente social para estar aqui, sem ser nessa terça, na próxima terça, para responder questões dessa natureza. Tá? Até eu questionei, porque como eu já tenho um cadastro e é só para atualizar, tá. Por que não poderia ser mais fácil, né? Eu vou pedir para a assessoria dar uma atenção para a senhora especial nisso aí, para não deixar a senhora ser prejudicada. Como é que é a mãe atípica? Como é a senhora? Como é que a senhora se vê dentro da sociedade que a senhora vive? Eu me vejo perdida, né? Eu sou só um ser, que nem um ser andando por ali, mas não sou conhecida como a Tati. Eu sou conhecida como uma mãe atípica que luta, que bate de frente toda a vida, porque nada é fácil para a gente, tudo é muito difícil.
Eu não consigo gerir ainda as medicações do Arthur. O Arthur sofre do distúrbio do sono, toma quetiapina, alozapina, e mesmo assim ele não dorme. Eu estou vendendo a minha casa por causa de recurso do Arthur. Ele precisa fazer uma cirurgia na perna, porque ele anda bem na pontinha do pé. Foi pedido um monte de exame. Tem na frente dele 11.345 crianças para fazer o exame o ultrassom da perna dele, né? Para ver por onde começou a marcha de pé dele. Então, o Arthur precisa passar por uma cirurgia. Tem o Davi também, que eu não posso esquecer, por mais que ele seja nível de suporte 1, ele ainda necessita de cuidados. A senhora disse para fazer o ultrassom, a senhora disse, tem quantas crianças esperando? 1.884 crianças. Na frente dele para fazer ultrassom? Para fazer um ultrassom da perna. Quanto tempo, mais ou menos, de espera? Só se eu olhar ali no sistema. Depois a senhora vai conversar com a minha assessoria, vamos ver se a gente consegue resolver essa questão com a senhora também. A senhora tem apoio psicológico, algum tipo de assistência de profissional no campo emocional do poder público? Não tenho apoio psicológico, a gente não tem nem terapia para os nossos filhos, que acho que é o suporte para a gente, seria o nosso apoio emocional, ter as terapias para atender a demanda do nosso filho. Mas por que não tem a terapia? O que acontece? O município não fornece terapia para as crianças autistas aqui em Palhoça. Tem até o projeto TEA, né? Só que eu estou, desde 2022, eu nunca fui chamada. A senhora está inscrita lá desde 2022? Desde 2022 no projeto TEA. E não foi chamada? Não. Fonoaudióloga também. O Arthur, ele é uma criança nível de esportes 3, não verbal, tem todos os distúrbios. Também estou com um problema no CI do meu filho, ele não tem um planejamento UPI para ele. Ele é só o menino da tampinha. Na época que a Nil foi diretora no CI... Qual é o CI que ele está? E no Inês Marta. Tá. Eu digo assim... Vamos também solicitar providência, Tainara vai anotar. Agora, Então, nós vamos fazer o município adotar. É coisa boa. Isso aí eu vou deixar para debater com a doutora Nil. Porque o simples rasgar de folha para o Arthur... Tá. Não, pera que já vai entrar a tua vez. Eu vou deixar até para vocês debaterem essa questão que vai ser mais específica. Minha última pergunta aqui. A senhora falou que a senhora adquire as necessidades deles com recursos próprios. Com recursos próprios. Tá? Eu queria saber por que a senhora adquire com recursos próprios e a senhora procura o município, e o município ou o Estado de Santa Catarina, se um desses dois entes administrativos tem dado satisfação das suas necessidades. Primeiro que as medicações do Arthur, ele só pode ser fornecido quando ele completar 5 anos, né? Então, ele acabou de completar os 5 anos, e agora eu estou esperando a consulta novamente com o neuro, lá do HU, para entrar com um pedido da medicação, que não é todas as medicações que o SUS fornece, né? Ele vai fornecer, acho que, apenas a risperidona, que, na verdade, o Arthur e o Davi tomam risperidona, né? Então, o gasto em média só de medicação para o Arthur, R$ 780. Pede para ligar o ar-condicionado lá atrás, que o pessoal está angustiado. Pode continuar, por favor, desculpa. Então, só as medicações do Arthur, a gente gasta em média R$ 788. Isso é todo mês. Fora o Davi, que toma a risperidona, e a Ritalina também, que eu não consigo, porque os deles são particular, do Davi, né? Eu não consigo pegar pelo posto de saúde. Tá bom. Passar a palavra à doutora Mariana para fazer as manifestações necessárias. Oi, Tati. Posso chamar de Tati? Pode. Tudo bem? Tudo. É difícil fazer pergunta para você quando a gente entende exatamente... A gente é mãe. Eu não entendo exatamente o que você passa, mas eu entendo o teu sentimento de mãe. Sim. Então, quando você fala que as terapias para o seu filho são suficientes para você, eu consigo entender. Eu queria te perguntar, você falou da risperidona, mas ele toma outros remédios, tipo, para dormir? Toma, muitas. Tá. Ele toma quetiapina, alozapina. Tá. E o CBD foi receitado? Só que eu não consegui manter o custo do CBD. Tá. E neuro, daí tu estás fazendo isso por fora? Tu estás sendo amparada pelo hospital universitário, é isso? Para o Arthur, sim. O Davi é particular. Daí tu paga por fora? Porque você está na fila. Quando é importante para ele, né? Vamos supor que eu preciso ajustar alguma medicação. Do Arthur.
E eu queria até falar, Jean, que a gente tem no posto de saúde, aqui no posto central, o doutor Ulisses, o nosso médico aqui, que atende a região do Bela Vista. Ele é um excelente médico. Ele é um médico que realmente ele reconhece uma mãe atípica no momento de aflição que precisa de uma receita médica. Pode ir lá. Assim, meu Deus, o doutor Ulisses, ele merece uma menção aqui na Câmara de Vereadores. Porque gostaria de conhecê-lo. Porque é poucos médicos que a gente ouve falar das mães que vai no posto de saúde e essas mães são atendidas. Eu não vou na UPA de Palhoça porque o meu filho, autista, não tem preferência em atendimento lá. Opa, é uma informação importante. Explica para ela o que aconteceu esse tempo atrás. O Arthur é nível de suporte 3, então ele não entra em local fechado. Então, quando a gente vai na UPA, é 2 problemas, né? Entrar com ele e esperar ser atendido. Então, o que aconteceu? Eu cheguei lá na UPA, eu não levo meu filho com febre. Então, eu medico para levar para ver o que ele tem, até porque ele é um autista, né? E aí aconteceu que, para pegar a ficha, foi atendido. Quando chegou na triagem, eles deram a pulseira azul. Então, o Arthur ele era preferencial na pulseira azul. Ou preferencial depende na pulseira verde, não preferencial na pulseira amarela. O Arthur entrou em crise. Eu entrei em contato com o gabinete do Jean Negão, pedindo ajuda. Tinha outra mãe que eu também não conhecia, estava lá dentro do posto e viu toda a crise do meu filho. O Jean teve lá com a assessoria dele e consegui. Imediatamente, o Arthur foi atendido na UPA. Só que ele já estava em crise, doutora. E ele não ia. Não, o médico não consegue mais fazer o atendimento dele. E o médico falou que não iria atender o meu filho, porque o meu filho já estava há 3 meses doente, com otite, né? Porque o que acontece, a UPA dava... Eu não sou médica, a UPA dava sempre a mesma medicação para o meu filho, então ele não curava. Então, ele precisava de um medicamento mais forte para combater essa otite dele. Ele ficou tolerante àquele tipo de antibiótico, aí ele precisava de outra... Quando ele ia lá, ou era amoxicilina ou era aquele de pingar no ouvido. Daí o médico disse, não posso te atender aqui. Ainda chamei novamente o vereador Jean Negão e informei, porque na hora o médico disse que não tinha falado aquilo, mas ele falou. Aí o Jean disse, Tati, vai lá no posto de saúde, qualquer coisa, tu me chama. Trouxe meu filho para casa, mediquei, levei no posto de saúde. E realmente eu saí de lá, doutora, com a medicação em mãos, do posto de saúde com o doutor Ulisses. Sei. Ele me deu tratamento para o Arthur durante 14 dias. E nesse tempo, eu acho que deve fazer uns 2 meses, eu não voltei na UPA. Então, precisa que o médico... tem um olhar. Um olhar diferente. Eu vou dizer, realidade, existe o preconceito das nossas crianças autistas no estabelecimento do posto de saúde. Deixa eu te perguntar, deixa eu te acrescentar aqui. Você falou bem, preconceito. Preconceito. Ou seja, as pessoas desconhecem. Desconhecem. Então, o que a gente precisa fazer, e eu sempre falo, que o conhecimento liberta. Sim. As pessoas precisam falar sobre o assunto. Quanto mais a gente fala, mais a gente aprende. Eu falo isso de uma pessoa típica, né? Que não tem outras necessidades diferentes. Exatamente. Então, no meu lugar de pessoa típica, eu me permito ignorar determinadas coisas, mas eu não me permito gerar comentários que eu não acho que seja certo. Então, eu vou analisar o caso, eu vou entender, e não é vergonha não saber. A vergonha é ter o preconceito, né? É julgar, né? Então, eu sempre falo, enquanto palestra, se você vê uma mãe com um filho fazendo rena, brigando, você já parou para pensar que talvez aquela mãe talvez não seja uma criança fazendo rena? Imagina que eu na UPA, o meu filho com doente, tendo o episódio ele estava com dor. Ele é um menino de 5 anos pesado, não estava conseguindo mais segurar ele. Aí ele chegou dentro do consultório, o médico não conseguiu avaliar ele, porque ele é forte. E olha, então assim, eu digo, se a gente vai na UPA e o médico e essa criança tem preferencial, com certeza o médico vai conseguir avaliar melhor ele. Porque se eu 4, 5 para segurar ele, às vezes não consegue ver o ouvido dele mesmo, ou a garganta, ou o que ele tem, porque ele já desregulou todo, né? Tati, como mãe, tá? Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para a Jaqueline. O que tu espera para os teus meninos?
Então, na sociedade, na vida deles, qual é a tua expectativa? Porque aqui a gente não está falando de igualdade, a gente está falando de equidade. Então, para o meu filho Davi, eu vejo o futuro para ele. E eu creio, em nome do Senhor Jesus, né, que o meu filho vai se desenvolver muito bem. Mas o Arthur não. O Arthur, a gente já teve uma reunião na PAI, ele vai permanecer na PAI de São José, não na PAI de Palhoça, ele faz uma vez por semana na PAI de São José, e ele vai permanecer lá no primeiro ano, porque eu já vejo que o meu filho não tem muito suporte na educação em Palhoça, e aí eu me ponho como que será ele no ensino regular no primeiro ano, né? Então, tu reconhece... E eu vou ter um eterno bebê para o resto da minha vida. Então, tu reconhece que para o Arthur ter um tratamento com equidade, ele precisa desse atendimento de uma escola especial. É isso? Para o Arthur, sim. Ele vai precisar de uma escola especial, até porque ele está com muito atraso, devido a não conseguir ter nenhuma terapia que atenda ao meu filho. Meu filho não faz fonoaudióloga, porque eu não tenho condições. Sim. E na PAI ele tem esse amparo? Na PAI ele só faz TO, no momento. Tá. Não faz fonoaudióloga, só faz 30 minutos de terapia. Tá. Entendi. Ele não fica o dia inteiro? Não, só 30 minutos. Tá. Então, o Arthur ele precisa de muita terapia ocupacional, fisioterapia por causa da marcha de pé. Deixa eu te perguntar uma coisa, tá? Pode parecer ignorância, mas é ignorância realmente. Quando você recebe um laudo, vamos supor que o doutor Ulisses te deu esse laudo do Arthur, tá? É uma situação hipotética. Uhum. Quais são os encaminhamentos? Como é que faz isso? Mãe, o teu filho é autista nível de suporte 3. Uhum. Na prefeitura, nós temos esse. Como é que funciona? Então, quando eu recebi o laudo do Arthur, já vem com todas as demandas que ele deveria fazer. Porém, nenhuma delas foi atendida pelo município de Palhoça. Mas o médico que te deu o laudo era um médico do município? Não, o médico foi particular. Em Palhoça não tem neurologista, nem psiquiatra para atender criança. Tá. Entendi. E aí, o teu médico particular, que tu pagou, te deu todas as demandas do teu filho. Que eu entrei em processo em 2022, que até hoje, para terapia, eu não fui chamada. Tá. E nenhuma entrevista, nenhuma... Nada. Tá. Obrigada, Tati. Imagina. Obrigado, doutora. Passar para a nossa coordenadora da Educação Especial do município. Oi, Tati. Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu queria ouvir um pouquinho sobre a educação, Tati. Sobre como está, né, o Arthur lá no CI Inês Marta, e o outro maiorzinho é no Guilherme, que ele está, né? Não, o Davi, ele está no Venceslau. No Venceslau. Tá. O Venceslau é do Estado, né? Uhum. Então, vamos focar aqui em Palhoça, no município. Uhum. Como é que está no CI Inês Marta? Então, Nil, quando o Arthur iniciou o período dele no GT0, né? Ele é uma criança que ele quer muito carinho, ele gosta do afeto, do amor e da atenção. Então, todas as professoras que passaram para o Arthur até o GT3 foram professoras que realmente que não eram, mesmo que não seja professora de educação especial, mas amavam aquilo que fazia. E isso faz toda a diferença, Nil. Amar aquilo que faz. Porque uma professora como a Luana, a Tainara, né, da professora de educação, amava aquilo que fazia, fez toda a diferença para o meu filho. Eu lembro do olhar do meu filho quando ele chegava dentro do CI. Era apaixonante o que ele fazia. Eu chegava no CI para buscar o meu filho, ela estava sentada. Eu não quero que o meu filho ande no colo de ninguém. Eu quero que o meu filho receba um carinho. Esses dias, o meu marido foi buscar o meu filho, estava a professora de educação especial sentada no banco e o meu filho debruçado em cima da mochila no outro banco. Imagina uma mãe que deixa o filho lá e vai olhar o teu filho que está lá debruçadinho em cima da mochilinha dele. Uma criança que tem 5 anos, com a idade cognitiva que ainda não chegou 1 ano e 2 meses. Por que a professora não pegou o meu filho e não botou do lado dela? Por que ela não deu? Vem cá, Arthur, senta aqui do meu lado. Então, no caso, a questão é a afetividade. Falta afetividade. Esse ano mesmo, assim, eu não vejo a hora de acabar esse ano. Porque é o meu dever levar, é a minha obrigação levar, é a garantia do meu filho ir. Ele está no GT4? GT4. É a garantia do meu filho ir. Ali ele tem a convivência com outras crianças, que é direito dele. Porém, o Arthur é só o menino da tampa lá. Eu tive uma reunião agora recentemente com a escola, o Arthur chegava lá, tinha as tampas lá, e quando eu voltava, ele estava no mesmo lugar com as tampinhas dele. Eu não quero isso para o meu filho. O fato de o meu filho rasgar uma folha de papel, isso vai ajudar na coordenação motora dele.
E cadê o PEI? Por que não tem o PEI? Então, daí agora eu vou chegar nesse assunto do PEI. O PEI ele não é tão simples assim, porque a gente tem o ensino fundamental 2. A gente não vai implantar o PEI apenas no infantil. No Fundamental 2, são vários professores, e cada professor tem que ter o seu planejamento individualizado por cada estudante, para cada criança. Ano que vem, isso é fato que vai ser implantado, mas assim como vários outros municípios ainda não têm, a gente tem toda a precaução para, quando ser implantado de uma forma muito correta. Mas o PEI, de uma certa forma, o que é o PEI? É uma adaptação daquilo que é ofertado, né? Daquilo que é feito pelo professor regente. E se hoje temos o professor de educação especial nas salas de aula, é porque é para que eles adaptem, para adaptar essas atividades. Então, o PEI é um documento formal que deve e vai acontecer, isso é fato. Que vai acontecer para 2026. Inclusive, o setor todo está se capacitando em relação a esse documento. Mas concordas comigo que... Só um pouquinho. Mas, em relação a essas adaptações, hoje temos professores em sala justamente para que essas adaptações aconteçam. Já acontece, exatamente. Precisam acontecer. Por isso que eu digo assim, se o meu filho, se ela sentar do lado dele, no chão, Arthur, vamos rasgar a folhinha, isso vai ajudar ele. Agora, exemplo, se deixar ele de lá... Eu já cheguei lá, a professora contando história, e o meu filho entrou. Não é só para justificar a relação ali do PEI, porque, assim, se hoje os professores estão, é justamente para isso. Então, realmente, sempre que tiver alguma insatisfação, é importante sempre conversar com a direção, procurar o setor da educação especial e os nossos assessores, que a gente vai estar sempre tentando suprir e esclarecer esses desentendimentos. Agora, a PAI teve lá no CEI do Arthur e vai passar umas atividades para a professora executar. E ano que vem ele já começa... Só que ela já poderia adaptar, né? Porque ele é uma criança... E ele não está ainda frequentando o AE, né? Por quê? Ele é contraturno. E o meu filho tem distúrbio do sono. Então, ele não está no horário de quando Mas quem sabe ano que vem ele consiga. Então, né? Isso é uma coisa importante, porque se uma criança tem distúrbio do sono, por que de repente, não pode fazer, em vez de ser o contraturno, ser um horário que ajudaria essa criança, já que não temos terapia em Palhoça, o AE, fazer o atendimento à tarde, e o Arthur faltar um dia à tarde. É uma sugestão. Ô, Tati, eu vou agradecer a sua participação, colhemos bastante input. Desculpa, doutora, desculpa. Pensei que a senhora já tinha terminado. Boa sua participação. Tá? Agora, tudo isso nós vamos processar, e tudo que vocês estão falando aqui, quando nós estamos aqui um cochichando na orelha do outro, nós não estamos fofocando, não, tá? Nós já estamos, mais ou menos, debatendo a ideia. Inclusive, a doutora Mariana me fez aqui um posicionamento muito interessante agora, e que é muito importante a gente marcar isso dentro do nosso relatório. Então, nós estamos buscando essas informações com vocês para ter elementos para poder construir um documento. Eu agradeço muito a tua participação neste momento. Vamos fazer a solicitação para a próxima professora. Vamos tentar acelerar um pouquinho mais por conta do horário que a gente precisa devolver o plenário. O máximo que eu quero atrasar são 20 minutos. Jean, quero te agradecer por essa oportunidade de vir aqui e tu tá abrindo essas portas para as mães virem aqui e contar a nossa realidade. Porque eu te digo assim, se isso continuar do jeito que está, não vai dar mais conta. Não vai continuar, não. Não. Enquanto eu estiver aqui, não vai continuar, pode ter certeza porque se disso. Isso tomar... Já não estão dando conta. Se isso cada vez vir mais crianças com esse problema, aí mesmo que o município de Palhoça está perdido. Tem muita gente querendo trabalhar, está aqui a Nil, está aqui a doutora Mariana, tem muita gente querendo trabalhar para mudar isso daí, pode ter certeza. Vamos lá, então, a próxima mãe, tá? Nós vamos acelerar um pouquinho mais, até porque nós já colhemos bastante informações, e nós vamos tentar mudar um pouquinho o foco do que nós estamos discutindo, com exceção da introdução, tá? Querida, boa tarde por você vir da nossa comissão. Eu preciso saber o teu nome, a tua idade, como é que é a tua vida, como é que é a vida do seu filho, dos seus filhos, como é que é a vida do seu marido, como é que é a vida da mãe atípica, tá? Nós precisamos que você faça um relato, que a gente vai fazer constar no nosso documento. Tá, então meu nome é Adria, eu tenho 32 anos, tenho 2 filhos, um de 7 anos que ele tem TDAH, TOD, hiperatividade severo, com o TOD severo também, e autismo que fica entre o suporte 1 e 2, depende como ele está, que ele tem muita crise.
No caso, só meu marido trabalha, eu não recebo a BPC, não pago aluguel, graças a Deus, não pago aluguel, mas os remédios são todos pagos, então ninguém acerta a medicação dele. Até você e a Tainara me ajudaram com a consulta com o doutor Daniel, que até agora eu vou ter que dar um jeito de pagar uns exames caríssimos, que é ressonância e um eletro da cabeça, porque está tomando um remédio que é para criança convulsiva, ele nunca teve. Tá? Depois tu conversa com a nossa assessoria, claro. Vamos ver o que a gente vai conseguir contribuir sim. com os exames, tá? Tá, sim, eu não vou prolongar muito. Então, meu filho, ele na escola, eu vou começar pela escola. Na escola, o ano passado ele estava mais bem assistido, não estou falando mal das professoras, nem das professoras especiais, só que ele deu para bater, ele não batia, ele bate, agora ele arranha, ele avança, ele arranha, ele entra em crise, ele foge da sala, ninguém segura ele, semana retrasada ele bateu, ele até mordeu em mim, as professoras não conseguiam chegar perto dele para conter, eu que tive que ir, quando eu fui uma pessoa dizendo que eu estava batendo nele, eu não estava batendo, estava contendo, para ele não ficar na chuva e não derrubar mais classe dentro da sala de aula, que tinha uma menina pequena, tá? E uma começou a gritar que eu estava batendo nele, eu mandei chamar a polícia. E ela chamou a direção, sendo que 2 professoras viram que eu não estava batendo nele, estava contendo, ele me mordeu, até agora que saiu roxo, tá? Eu vim te pedir ajuda, pedi para a Tainara. Tá? Ele não tem vínculo com as professoras, elas não conseguem lidar com ele, e eu disse, quando vocês chegarem nele, vocês não chegam de peito aberto, vocês chegam nem que seja com uma mochila, vocês não podem chegar perto dele, porque ele está tendo crise. Tá? Ninguém acerta a medicação, por isso que eu estou com esse médico agora. Tá? No posto também é um caos para conseguir a receita, porque às vezes tu troca, ou é médico tudo particular, né? Porque que tipo de caos que você vive no posto de saúde? Porque, assim, a gente paga neuro particular, né? Antes do doutor Daniel, eu pagava o outro, tá? Aí, o que acontece? Para tu pedir receita... Mas paga por quê? Porque, assim, ó, tu tem que pedir com 15 dias de antecedência. Como meu filho toma 4, 5 medicações diferentes, todas pagas, às vezes eu me perco. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho um de 2 anos, tá? Que, a princípio, graças a Deus, espero Deus que não tenha nada, mas ele está vendo o espelho do João, ele está querendo ficar brabão também, sabe? Ele tem 2 anos. Então, o João, ele bate nele, então é muito complicado, sabe? Então, no posto é complicado. Tu tem que chegar lá, não tem esse negócio, tu tem que marcar 15 dias. Não, é só puxar ali no sistema, ó, eu tenho aqui a receita no papel, eu quero só a receita dele, pronto. Eu não tô querendo comprar remédio para ele porque eu quero, o remédio é caro, né? Aí eles ficam, porque tem que marcar 15 dias antes, porque elas estão no café, eles estão não sei o quê, tá? Na UPA, eu não posso me queixar. Na UPA, eu sempre fui bem atendida com o João, tá? Ele foi só a única coisa que uma enfermeira machucou ele, tá? Ele está com uma cicatriz na bunda que ela fez, ela foi de mau gosto, ele não se bateu, ele não se puxou, ele só gritou, em vez de ela fazer a vacina de coisa no lugar certo, ela fez muito em cima e que deu uma queimadura e agora está um negócio preto na bunda do guri, tá? E aí, no colégio, é isso aí, eu não tenho acolhimento, a porta do negócio lá da secretaria, eles fecharam, eu não sei se eles brigaram, o que aconteceu lá, que fecharam. Né? Quando deu esse caso do João, que ele bateu 3 vezes na semana, ele avançou nas professoras, em todo mundo, aí eles não me chamam na hora, só na saída da loucura, e não conseguem fazer combinado com ele, e esse negócio de vínculo, esse hora atividade aí é muito ruim. Esse negócio aí que tem que estar trocando professora, tinha que ser que nem ano passado, era uma professora a semana toda, ou, no caso, ela fizesse esse curso uma vez por semana só, no caso de 15 em 15 dias, esse negócio toda semana não dá certo. E na turma do meu são 6, tá? São 6 especial, agora a mãe pediu para ficar em casa. E aí o que acontece? O meu fica misturado com os outros e o meu ele acaba estragando a turma toda, porque ele entra em crise e aí ele atrapalha, tá? Qual é a escola dele? É a da Gruta, Nossa Senhora de Fátima. E tá, aí isso, nós não temos neuro, isso aí é um absurdo, não ter neuro, não ter psiquiatra infantil. Fui no CAPES, me mandaram para o CAPES, dizendo o que eu estou fazendo lá, se ele tinha que estar no TEA. Né? E eu falei com a mulher do TEA, ela disse para mim que eu tenho que esperar, que o CAPES é emergencial. O CAPES não é emergencial, eles mandaram falar para mim hoje de manhã que onde é emergencial é no Joana de Guzmão. O que a senhora tentou procurar no TEA? Eu preciso ajuda para ele fazer uma terapia, ele vai se tornar um homem agressivo, vai bater na mulher dele. É esses homens que batem nas mulheres. E a senhora conseguiu a terapia no TEA? Não. Por quê? Qual a justificativa? Porque ele tem 50 na frente. 50 na frente. É, 50 na frente, tem que esperar. Que tipo de terapia que a senhora foi buscar? Ele precisa de uma terapia para se acalmar, não sei se é TO, como é que se chama, terapia ocupacional, não sei, ele não tem nem AE na escola. Tiraram do AE porque não tem AE. Né? Entendi. Não tem psiquiatra, não, a saúde, esse negócio do posto é só para renovar a receita, é um caos. No colégio ele não está bem assistido e a gente não está bem assistida também. A senhora usa algum tipo de medicamento tô tomando, pelo município? Pelo município de Palhoça? Não. Não? Nem para eles? Não, eu estou tomando, me deram fluoxetina, porque eu estava quase louca, só sabia chorar. Então, eles me deram fluoxetina. Aí esse eu pego de graça. Qual que é o seu estado emocional? Eu estou louca.
Tô louca, totalmente louca. Eu só berro, eu só choro. Aí tu vê que disseram que eu bati nele, pô, tem provas lá das outras professoras que estavam comigo, eu não bati nele, eu estava tentando conter ele, porque ele estava gritando, ele estava ficando sem fôlego de tanto que ele gritava que eu batia nele, que eu espancava ele. Ele está numa fase muito explosiva e não acerta a medicação. E o que acontece agora? Ele toma lamotrigina, ele toma Ancitec, ele está tomando aripiprazol de 15 ml, tudo máximo. Em 7 anos ele pesa 50 quilos. E tudo isso a senhora compra com recursos próprios? O meu marido também tem que fazer bico de noite. Ele trabalha em 2 serviços, a gente nem tem tempo, a gente não tem vida social. A gente teve uma festinha na creche do meu outro filho, não deu para ficar porque o meu filho fugiu. Esse especial fugiu porque o outro ganhou uma faixa e ele não ganhou, sendo que ele não tem nada a ver com a creche, ele não entende. Entendi. E ele é um bebezão, sabe? Ele era muito carinhoso, só que sem esse tratamento ele vai se tornar, Deus me livre, uma pessoa que vai bater numa mulher, né? Vou passar a palavra à doutora Mariana para as considerações. Obrigado, viu? Uhum. Eu vou ser bem breve, porque tu fosse muito direta, né? Então, deu para entender muito bem as tuas dores. Várias coisas, né? Várias coisas. Eu estou tomando remédio, por isso que eu não estou chorando. Mas eu te entendo, o remédio, às vezes, é muito bem-vindo para aliviar... Fui obrigada a tomar. Senão não dá volta, né? Não dá conta, não segura e tu precisa dar conta, né? Sim, ele me avançou. E aí o julgamento da sociedade é pior ainda, né? Sim, eles perguntam todo dia na escola, você está dando remédio corretamente, mãe? Você está levando ele no médico? Você está fazendo coisa? É que não acertam, porque ele tem várias síndromes junto. Sim. E então, esse é o problema, não acerta. Um remédio estraga o outro. Então, aí ele acaba entrando em crise. E ele não aceita o não, para ele é mortal. E o acompanhamento dele é só com o doutor Daniel. Isso, com esse que o doutor Gia e a Tainara me ajudaram. Que é um neurologista. Isso, um neuropsiquiatra. particular. Tá. Uhum. Tá, então ele precisa de acompanhamento de terapia. Ele tem que fazer terapia de segunda a sexta-feira. Ele teria que fazer terapia, até fisioterapia, tudo. Ele precisa de todas as terapias, porque ele é uma criança extrema. O teu maior desafio hoje é esse. Claro. E ele está machucando o meu pequeno. A medicação. Isso, e as terapias. Terapias só para ontem. Se tu tivesse isso, a tua vida seria muito mais fácil. Eu poderia voltar a trabalhar. Eu estou desde um ano e meio que eu descobri que ele tinha alguma coisa diferente. Desde que ele nasceu, eu vi que ele era diferente. Tá. E ninguém dizendo que eu era louca, que eu estava procurando doença. Tá. E tu concordas que, às vezes, e eu não quero que a minha fala aqui gere qualquer tipo de julgamento, é uma fala de uma pessoa que está tentando aprender. Claro. Tá? Às vezes, determinados graus de deficiência, né, no caso do autismo, demandam necessidades diferentes da escola. Já ouviu falar na escola especial? Sobre a escola especial, sim. Sim. Uhum. E qual é a tua opinião sobre isso? É que eles dizem que o João não se quadra porque ele consegue fazer as atividades. Tá. O problema é que ele precisa de atenção e ele precisa de vínculo. Essa é a palavra, vínculo. Ele tem que ter vínculo com as professoras. E ele não consegue... Não consegue por causa dessa hora atividade. Esse ano ele não está conseguindo ter vínculo. Não. Ele bateu nelas, ele nunca é de bater, ele leva flores. Ele acompanha. Só que tem 6 numa sala de aula. Para pensar, 6 crianças. 2 não verbais, o meu filho que faz isso, outro com autismo, entende? O outro tem deficiência intelectual, ele não faz nenhuma bolinha sozinho. Então, tu imagina, é uma coisa muito difícil. E na outra, tu só tem 2, aí eles não dividem. Tu, como mãe de autista, tá? Tu consegues me dizer qual a tua opinião sobre... eu não estou falando especificamente do teu filho, sobre escola especial, especializada para determinados níveis de autismo? Eu acho que daqui a um tempo vai ter que ter, porque vai sendo muita criança especial. Muita criança especial. E vai ter que ser por níveis, porque que nem o João, ele está atrapalhando uma sala. Porque a gente está falando de equidade, né? A gente não está falando de igualdade, né? Porque a partir do momento que você não consegue ter braço para segurar esse monte de criança nos mais níveis, né? Diferentes níveis. Isso. Tá. Não, eu só queria realmente saber a tua opinião sobre isso. Não, eu só acho assim que, sobre educação rapidinho, deveria fazer um planejamento, quando se tem os laudos, principalmente, que tem criança sem laudo. Por exemplo, assim, se numa sala tem 6 e na outra tem 2, vamos colocar, então, o mais calmo naquela outra turma, porque aqui tem 2 agitados, vamos deixar um em cada um. Não, aí eles pegam e deixam tudo junto. Entendeu? Uma turma não poderia ter 5, 6. É muita coisa. Vamos dizer assim, mãe, mas acontece assim. Acontece, só que tem 4 segundas séries. Poderiam ser divididas melhor, né? Eu gosto de todas as crianças especiais que tem lá, são os amigos do meu filho. Eu só vou te interromper para fazer uma pergunta também, porque eu não sei. É feito qualquer tipo de entrevista, tipo, antes de começar o ano letivo? Tipo, o teu filho tem laudo, você faz a matrícula e você acrescenta aquele laudo, né? A escola, a direção, busca para fazer uma entrevista para entender
qual é a realidade dessa criança, porque a gente está falando de individualidade. Cada criança é individual. Mas então, o isso... nível de suporte, às vezes, não é verbal, a gente não sabe. Então, não podemos julgar pelos níveis de suporte. É feita uma entrevista prévia antes de começar o ano? Não, só simplesmente tu preenche ali a papelada para dizer o que é teu filho, né? Qual a dificuldade dele, o laudo dele. Quando tinha o AE, era uma conexão melhor, porque aí poderia falar sobre os níveis e dificuldades. E outra coisa, eles não podem fazer uma prova, tipo, para todos os especiais iguais, tem que ser para cada um tipo, né? Porque tem uns que têm altas habilidades. O meu não consigo achar alta habilidade nenhuma porque ele decaiu. Entendi. Obrigada, tá? Obrigada. Passar a palavra à coordenadora da Educação Especial do município, membro dessa comissão, senhora Nicilei. Em relação a ela só está de licença prêmio. Aí é um direito também da servidora, ela pediu a licença, a gente não tem como indeferir. Não, claro. Mas a gente tem o AE, sim, lá na escola, tá? E, inclusive, temos também os assessores que prestam atendimento quando nós somos solicitadas. Uhum. E ele tem professor na sala, né? Em relação à quantidade, a gente tem toda essa atenção também. Mas muitas crianças não têm laudos. E quando a gente não tem um laudo, a gente não tem como definir como público da educação especial. Outra coisa é tu separar também, tu tirar uma criança e botar numa turma e no outra, depois de ter criado um vínculo, também é muito complicado. Então, tudo é feito com muita cautela, pensando sempre, em primeiro lugar, sempre na criança e no estudante. Só para a senhora entender um pouquinho, né, como funciona. Eu sei que hoje a gente está mais para ouvir do que para responder, mas é só para a senhora entender um pouquinho como funciona. Que esse cuidado a gente tem, sim, só que para separar uma criança, tirar de uma turma e botar em outra, a gente também tem que tomar todo o cuidado. E muitas crianças têm a deficiência, mas não têm ainda o laudo e não são considerados laudos. Sim. É por isso que às vezes está acontecendo, sim, essa questão de ter uma quantidade significativa, mas o município está bem atento a isso e a gente cada vez mais vai tentar se aperfeiçoar para facilitar a vida de vocês e ofertar qualidade para os nossos estudantes. Sim. Qual é a idade dele? Está com 7. 7 anos. Então ele está primeiro ano? Segunda série. Segundo ano. Segundo ano. Segundo é que eu ano. digo assim, até assim, mãe, por exemplo, mãe, tem um colégio mais perto de ti, quem sabe vamos para lá para ter um ensino melhor, porque a gente tem que começar a agilizar, assim, porque está muito. Sim. Na dele você tem 5 com laudo. Não, a gente está atenta a isso. Mas a senhora, é importante a senhora pedir para a diretora, quando a senhora tiver alguma dificuldade, para chamar um assessor do setor para conversar. É, porque ele estava muito bem no AE. Infelizmente, mas ela vai retornar, ela só está de licença prêmio. Isso, eu tá sei, bom? claro. Então, tá bom. Era isso. Querida, eu vou agradecer pela tua atenção, tá? Com toda certeza está contribuindo para a gente formular o documento. Nós vamos fazer o convite para a próxima mãe se apresentar e estar à disposição. E também vou nos colocar à disposição sua, tá? Conversa com a nossa assessoria depois para verificar o que vai ser possível a gente contribuir. Vamos lá, mãe? Acho que é a penúltima. Depois tem a Marilda, né? Então, vamos lá. Boa tarde, mãe. Tudo bem? Obrigado por ter vindo à nossa comissão, ter aceito o nosso convite. Tá? Eu gostaria de iniciar pedindo para que a senhora se apresente, fale a sua idade, onde mora, fale sobre os filhos, sobre o marido, como é que é a sua vida como mãe atípica. Meu nome é Michele. Meu nome é Michele, tenho 41 anos. Sou mãe do Rafael, 7 anos. Rafael Alau... Agora ligou? Não. Você toma um pouco mais perto. Oi? Tá. Meu nome é Michele, tenho 41 anos. Sou mãe do Rafael, 7 anos. Ele tem laudo desde 1 ano e 7 meses. Eu moro na Palhoça faz 3 anos. Eu morava em Floripa antigamente, vim para cá. O caso do Rafael, ele tem autismo grau de suporte número 2, ele tem TDAH, que foi laudado faz pouco, e hiperatividade. Tenho meu esposo que trabalha, eu fui obrigada a abandonar o emprego de tantas ligações que eu recebia da escola. Michele, fala bem próximo do microfone que ele está Oi. Isso. Tá. Isso. Eu tive que sair do emprego, porque me mandaram para a rua, porque eu... Qual que era a tua profissão? Eu trabalhava com auxiliar administrativo, aí fui mandada embora, porque todo dia... Por que te mandaram embora? Eu largava na escola, a escola me ligava, porque ele estava em crise. Depois de 1 hora que eu tinha chegado no serviço, eu tinha que abandonar tudo, voltar, pegar ele da escola, porque eu não tenho família, não tenho ninguém aqui. É só eu e meu esposo. Tá. Aí meu esposo trabalha, eu cuido dele.
E você acha que a empresa te mandou embora por conta Foi. das condições? Sim. É mesmo? Que Lógico. loucura. Tá. Qual é a renda da sua família hoje? Meu marido ganha em torno de 2.300. Tá, esse valor. e você conta com o apoio do poder público para terapias, para aquisição de remédio? Remédio de eu pago, eu medicamentos, compro. Ele Explica toma pra mim como é que é a tua risperidona, rotina. ele toma Ritalina e eu que pago. O neuro dele também sou eu que pago. Aí, geralmente, a gente junta a família, cada um ajuda com um valor X e a gente paga quando eu preciso levar ele já no neuro, quando a troca de remédio ou de gramas de medicação, porque como ele está crescendo, às vezes não faz o mesmo efeito, aí tem que estar modificando. E o poder público, eu até fiz 2 meses terapia na PAI, mas aí ele fez 6 anos, deram alta, ele teve que sair, não teve retorno. Agora, na Unisul, ele está participando do projeto TEA, mas eu já estou tendo alta também, porque fez 1 ano, né? E é 1 ano, aí vai para o fim da fila, só que toda vez que ele para a terapia, ele regressa. Ele volta todo o atraso dele. Isso que ele tem altas habilidades. E o que está acontecendo? Ele regride o que você muito. acredita que esteja dando esse regresso? O que está acontecendo? Porque aí ele fica sem terapia, ele fica sem ter o que fazer, bem dizer, sem seguir aquela rotina que ele já está acostumado, e, querendo ou não, uma criança com autismo, ele precisa do apoio. Ele precisa de um psicopedagogo, ele precisa de uma fono, ele precisa de todas as terapias possíveis para ele desenvolver melhor. Que nem O TEA oferece isso para vocês? Ali eu tive psicóloga, foi a doutora Maria. Agora ele está passando com o fono, que é o que eu vou ter alta, e ele fez físio com a doutora Júlia, porque ele também não tem coordenação fina. Então, ele sabe ler, ele escreve no computador, tablet, essas coisas, porque ele é autodidata, só que simplesmente ele não escreve. E aí vem os questionamentos da escola. Como ele não escreve? Ele tem que escrever. Os cadernos dele são em branco. E aí começa todos os atritos. Entendi. E a mãe atípica, como é que é a vida da senhora? Eu acordo, levo para a terapia, volto da terapia, levo para a escola, volto da escola, fico cuidando o tempo inteiro do celular para ver se vão me ligar, porque qualquer coisa ele pode ter uma crise, eu tenho que correr para a escola, buscar da escola. Aí, banho, ele não toma banho sozinho, eu tenho que dar banho, eu tenho que dar janta, eu tenho que dar almoço, porque tudo isso ele depende do suporte. Ele recebe o BPC? Recebe BPC. BPC. E, para suas necessidades, quem é que lhe ajuda? Assim, eu tenho meu marido quando está em casa, e fora isso, só eu sozinha. Não tenho o que fazer. Se não for eu, não tenho o que fazer. A senhora usa transporte coletivo? Não. Não usa transporte público para poder levar ele para um lado, para o outro? Não. Tem veículo próprio? Consigo, graças a Deus, comprar um veículo para isso. Tem veículo próprio. Porque ele não consegue andar dentro de ônibus. Aí ele entra em crise toda vez que ele vai andar de ônibus, e o Uber não aceita, porque eles ficam muito agitados, e aí, geralmente, os Ubers são bem grossos, com a questão deles agitados dentro do carro, sabe? Tá. Passar a palavra à doutora Mariana, para a doutora Mariana colher as informações que julgar necessárias. Tudo bem. Tudo bem. Eu queria te perguntar, tu falou de transporte, tu falou do acesso que tu não tens, nem a neuro, né? As dores são praticamente as mesmas, né? Sim. Eu queria te perguntar, e aí, se a minha memória não falhar, que já está falhando, as terapias, a mesma pergunta que eu fiz para aquela mãe. Tu recebeu o laudo do teu filho e aí te encaminharam para as terapias. Sim. O que aconteceu? Quando eu recebi o laudo, foi pelo SUS, foi uma doutora em Floripa que me laudou ele. Aí, o que ela me deu? Ela me deu as diretrizes. Como conseguir passe livre no ônibus. Tá. E, para mim, me deu um papel para mim ir direto na PAI, na época eu morava em Floripa, né? Tá. Para mim encaminhar lá na PAI para solicitar uma avaliação com ele para ele fornecer as terapias. Aí, quando eu cheguei na PAI, o que foi dito? Tem fila de espera, tem que esperar. Tá. E levei para a escola também. Que aí, na escola, ele fazia o AE. Na época, ele estava no jardim. Então, conciliava, mas foi isso o que falaram para mim quando eu peguei. Te deram um caminho da Fundação Catarinense de Educação Especial? Não, a fundação, eu só descobri que existia a fundação
ano passado, através da professora de educação especial dele, Sim. porque ela chegou em mim, a professora Patrícia, e disse assim, mãe, o Rafael ele tem altas habilidades. Tá. Ele está muito além da turma, ele estava no primeiro ano e ele estava dando matéria de terceiro ano para ele, Sim. porque ele não conseguia, porque para ele era tudo muito fácil. Entendi. E ela pediu que eu encaminhasse e-mail, fosse na fundação solicitar um teste de QI, que até hoje nunca chamaram ele. Tá. Mas me responde uma coisa. Desculpa, tu falou o nível de suporte e eu não lembro o nível de suporte. 2. 2? Tá. Até para as outras mães que estão ali, eu não sei se elas nos escutam, existe uma pensão do Estado de Santa Catarina, chama Pensão Graciosa, que é fornecida para pessoas com deficiência, inclusive nível de suporte 3. Ela tem uns pré-requisitos para serem preenchidos, porém, eles não são tão rígidos como o BPC. Tá? Então, é bom se informar na Fundação Catarinense, porque é ali que você faz todo o trâmite. O nível de suporte 3, como no caso daquela mãe ali, que é a mãe do Arthur, se ela tiver alguma dificuldade no BPC, eles têm um parâmetro de renda um pouco maior, são mais flexíveis, então é interessante que as mães atípicas tenham acesso a essa informação. Então, se tu puderes espalhar, tá? Então, resumidamente, o teu problema é médico, terapia, neuropsiquiatra, receita, remédio, é isso aí. E na educação, a educação é o suporte. Esse ano a gente está bem falho na educação na escola que ele estuda. Tá bem, simplesmente mandaram eu deixar ele em casa, na Gruta. Simplesmente a diretora mandou eu deixar ele em casa, que ele não ia ter falta, porque ele não tinha professora de educação especial. Tá. Porque ele é muito agitado devido à hiperatividade e ele atrapalha todo o resto da turma dele. E se tu tiver todo esse suporte, a tua vida de mãe atípica vai ser muito mais fácil. E aí, simplesmente, ela só sabe dizer assim na secretaria. A gente já falou com a Secretaria de Educação, vão mandar, mas só que ficaram 3 meses para mandar uma professora. Perfeito. Aí vem uma professora, ficou 2 meses, já tiraram a professora de novo. Então... A assessoria do gabinete vai pedir explicações disso daí, solicitando a adoção de providências para saber por que não tem o professor da educação especial lá na Gruta. Doutora. Obrigada. Querida, vou agradecer a sua atenção, mas antes quero fazer uma pergunta. A senhora disse que ele está para fazer um teste de QI e a senhora fez uma solicitação. Isso. Quando a senhora fez a solicitação? Foi final do ano passado. Vai fazer 1 ano, porque foi em novembro, mais ou menos, que quando a professora me falou desse teste, porque eu não sabia desse teste. E a senhora fez essa solicitação onde? Por e-mail na Fundação Catarinense. Aí eles disseram isso, que o teste que disse que é muito caro. Eu não tenho noção de valores, tá? Entendi. Eu sei que é muito caro e que me disseram, e aí eu não tenho condições de pagar. E aí eu mandei para lá, eles disseram que tem uma fila de espera, que tem que esperar, porque tem que esperar. Só que assim, isso eu vejo que prejudica ele, porque ele poderia ter avançado de turma, ele poderia estar fazendo outras coisas e aí ele não consegue evoluir. Essa opinião vai ser reportada no documento. Agradeço a sua participação, com toda certeza vai contribuir para a elaboração do nosso documento. Na próxima terça-feira estaremos aqui com alguns profissionais liberais, autônomos. Se vocês quiserem se fazer presentes, fiquem à vontade, não terão direito à palavra, porque o formato da reunião será no mesmo formato de hoje. E na outra terça-feira, nós estaremos aqui com os gestores de alguns segmentos do município, onde faremos também os mesmos questionamentos. Vamos, então, pedir para ingressar a próxima mãe e para a gente dar por finalizada a primeira fase dos trabalhos da comissão. Gente, são 7 no total. Tem mais 2. 7 no total. É a Maria do Nilo aí. Vamos diminuir um pouquinho o tempo, então, para tentar atender todo mundo, tá? Até porque nós já colhemos bastante informações. Mãe, boa tarde, obrigado por você se fazer presente à nossa reunião. Eu gostaria que você, de uma forma bastante resumida, falasse um pouquinho de você, seu nome, idade, onde você mora, como é que é a tua vida, como é que é você como mãe atípica.
Boa tarde, eu sou a Júlia, eu tenho 25 anos, sou mãe do Antony Luiz. O Antony tem 6 anos, é autista nível 3 de suporte, ele tem hiperlexia não verbal. A gente mora no Bela Vista e a nossa caminhada é um pouco difícil, né? Eu estou aqui porque muitas coisas atrapalham o nosso caminho, né? Mas o Antony, dia 10 de fevereiro, ele foi para a escola com o uniforme dele, com a mochilinha dele. Ele já estava na unidade municipal no CI Inês Marta, que a Nil era diretora. Ele tinha uma professora de educação especial e ele foi para a rede municipal e não tinha uma professora de apoio para ele. Ele é uma criança nível 3 de suporte, ele não se comunica, ele usa fralda, então ele precisa desse suporte. Eu fui até a Secretaria de Educação, fui até o Conselho Tutelar e o Antony só foi ter uma professora no começo de abril. Então, ele teve o direito dele violado. Quanto tempo depois da solicitação? O Antony, eu solicitei já no dia após ele estar sem a professora. Eu vim até a Secretaria de Educação 2 vezes. O que me foi informado era que não tinha profissional. E a minha dúvida é, final de dezembro, quando eu fiz a matrícula, o laudo dele já estava cadastrado ali, então não tinha a noção da demanda que ele precisava de um professor. Eu tive que ir até o Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar teve que ir atrás, eles abriram 2 concursos novas chamadas, na segunda chamada é que foi chamado um professor. E hoje o Antony está toda sexta-feira sem ir para a escola, porque ele não tem um professor de hora atividade. Tá bom. Qual que é a renda da sua família? Eu sou separada. A renda do pai dele, ele ajuda com medicação, com fralda, o que a gente precisa. Eu recebo o BPC e a minha renda é só isso. Eu não trabalho, somente o BPC dele. Hoje a tua disposição de horário é toda em atenção do filho? Toda dedicada para ele. Você mora em casa própria, alugada? A minha casa é própria, eu consegui ela antes de a gente descobrir, né? A gente recebeu o diagnóstico dele, ele tinha 2 anos, então tem bastante tempo. Tu usa transporte público? Sim, o Antony tem o cartão, é o nosso único meio de transporte, a gente não tem carro. Hoje é bem difícil, assim, né? Porque o Antony ele faz uso de medicação controlada, ele usa o óleo de CBD, não é fornecido pela unidade. A terapia, psiquiatra, neurologista, ele não tem acompanhamento pela rede pública. Por que ele não tem acompanhamento? O Antony, ele tem 3 anos que ele está na lista de espera por um neurologista. Ele foi negado 3 vezes pelo posto de saúde, eu tenho todas as negativas, dizendo que neurologista não faz acompanhamento porque o Antony já tem o diagnóstico fechado. Eu perguntei para quem que eu ia fazer esse acompanhamento, me indicaram um psiquiatra, passei pelo médico, me deram encaminhamento, me mandaram para o CAPS. Levei uma criança nível 3 de suporte que não tem paciência para esperar, ele ficou durante 1 hora numa anamnese para, no final, ela me falar que ele não se encaixa, e até hoje o Antony está lá, esperando. O Antony é uma criança não verbal que está há mais de 4 anos esperando uma audiometria, uma criança que pode ter um problema auditivo, eu não tenho condição de pagar. Um neurologista hoje está... Onde você requereu audiometria? No SUS, ele está com mais de 300 pessoas na frente dele. Foi no posto de saúde no posto de saúde, fez o incremento. Tudo com encaminhamento, todos os encaminhamentos dele estão lá. Tu utiliza algum serviço do NEA, do NAEP, do TEA? Não, o Antony, ele fazia parte da APAI, ele entrou quando tinha 3 anos, foi desligado com 6, agora em fevereiro. Ele ficou sem atendimento até então, o único atendimento que ele está tendo hoje é o AEE e uma terapia paga que o pai dele paga, porque o Antony, ele não tem um acompanhamento, ele não tem uma fono, ele não tem uma TO, ele não tem uma fisioterapia, ele não tem um pedagógico, então, tipo assim, é uma criança que usa fralda, ele não sabe avisar, ele não se comunica, ele não consegue comer sozinho, toda a autonomia dele é demandada pela gente, ele precisa desse suporte 24 horas por dia e não está sendo assistido, sabe? Tá bom, você como mãe emocionalmente, como que você está? A gente tenta ser forte, né? Mas a gente fica abalada porque eu quero ver o meu filho evoluir, eu quero ouvir ele falar como uma criança típica. Eu sei que ele não vai ter a evolução de uma criança normal, né, atípica, só que ele está tendo muitos direitos dele violados que poderiam estar fazendo com que ele evoluísse, sabe? Ele tem direito a estar
todos os dias na escola e ele tem um dia a menos. Então, ele tem um horário adaptado na escola porque ele não consegue ficar. Mas a fono, que é uma criança não verbal, ele não está tendo. Neurologista, foi tudo pelo particular. Tu mencionou. Vou passar a palavra à doutora Mariana para as considerações. Oi, Júlia. Oi, tudo bem? Tão novinha, com uma demanda tão grande. É. Né? Eu imagino o quanto deve ser desafiador para ti todos os dias. É, bastante. Júlia, a tua dor é a dor de todas as mães atípicas, né? É. A falta de empatia, me parece, a falta de médico, terapia, e o acesso às terapias verdadeiramente farão diferença em toda criança atípica, né? Sim. A minha pergunta para ti é uma pergunta que eu fiz para aquela mãe e eu quero que tu não me interprete de maneira errada, tá? Uhum. O que tu acha das escolas especiais? Tu já ouviu falar? Já. Eu acho que hoje a escola regular ela não está preparada para receber crianças atípicas. Ainda mais na forma que é hoje, né? São até 5 crianças atípicas para um professor auxiliar dentro de sala. Tá. O que, se a gente botar 2 crianças atípicas nível 3 de suporte e mais uma de 1, alguma delas vai ficar em déficit. Sim, sim. Eles não têm um acompanhamento, não têm uma introdução focada para as dificuldades dele, né? Graças a Deus, o Anthony, ele já sabe ler e escrever por conta da hiperlexia, mas ele não pega num lápis. Ele está agora que está focando, só que não tem uma dedicação... Ele sabe ler e escrever, mas ele não é verbal. Ele começou... Não, a gente fala que ele não é verbal porque ele não se comunica, né? Ele só faz solicitações, que ele começou a fazer no começo do ano passado, então até os 5 anos ele não falava nada. E hoje ele pede água, ele pede as coisas básicas, né? Mas... Então, tu, como mãe atípica, seria a favor de ter escolas direcionadas para receber? Eu acredito que vai ser muito bom para eles, porque vão ser pessoas especializadas, né? Eu acredito, sim, que tem profissionais que são especializados na escola regular, mas que é muito mais adaptado para eles. Então, seria uma inclusão com equidade, sim, dando para eles o que cada um deles precisa ter. Tá bom, Júlia. Obrigada, tá? Eu agradeço também. Júlia, vou agradecer aí a sua participação. Com toda certeza vai contribuir. Fica tranquila que você vai ter uma resposta, pode ter certeza. E eu coloco à disposição o meu gabinete, tá, junto com a minha assessoria competente, aí tem o Pablo, tem a Tainara, o Wellington, e aquilo que você precisar de apoio, nós estamos à disposição. E tem eu também que, se eu souber que não estão entregando o direito dessas crianças, arrumaram briga comigo. Não, tá? eu queria agradecer também a oportunidade de dar voz a gente, né? É uma luta que é difícil e agradeço, assim, só a oportunidade, né, de a gente vir aqui e mostrar o que a gente passa um pouquinho, né? Com toda Obrigada, certeza. Tá? Obrigado. Bom dia. Vamos, dona Marilda. Boa tarde. Entra aí, querida. Sente-se aí. É uma honra ter recebido esse convite para estar aqui com vocês. Nós já colhemos bastante informação, tá? Tudo bem, dona Marilda? Tudo Pega bem. O microfone aí. Uma honra muito grande, depois de tantos anos, ter o poder de vir aqui falar um pouco sobre uma mãe atípica. Com certeza. Eu já tenho 63 anos, Tá. moro no Caminho Novo, tive o meu primeiro filho e adotei uma menina. E o primeiro laudo que me deram é que ela teria vários problemas. Fiz vários processos, várias pesquisas, várias coisas, e ela se encadeou cada vez mais com mais problemas. Hoje ela já tem 33 anos, mas apesar de tudo que eu já passei, porque eu não tenho vida, se vocês querem saber, uma mãe atípica não tem vida. Ela tem a vida do seu filho. Ela vive 24 horas para cuidar do seu filho. Porque ela tem que saber, a minha filha de 33 anos, eu tenho que atualizá-la na comida, no banho, na roupa, no dormir, em tudo. Eu preciso dela, ela precisa de mim em tudo. Muitas vezes eu esqueço que eu existo. Ela vive a minha vida, ela faz de conta que é eu. Então, o que eu queria hoje, em Palhoça, de um prefeito, é que tivesse alguma coisa, algo que tivesse um local para essas crianças, pelo menos meio período. Elas não têm.
Existe a PAI, ela não é casa de APAI, eles me dizem. Existe a escola, ela frequentou até a 8ª série. Não sabe ler, não sabe escrever. Ela não sabe ler, ela não sabe escrever. Então, ela não sabe nada, ela não sabe dia de semana, não sabe hora, não sabe nada. É justamente, a senhora está um passo ao futuro, né? Isso. Das outras mães. É. Então, eu fiz a pergunta para as mães, né? Qual a expectativa para o seu filho no futuro? E a senhora, hoje, tem uma filha de 33 anos e nos diz que gostaria que a sua filha tivesse um espaço na sociedade. Na sociedade, que não existe, diz APAI, já levei, frequentou. Não, dona Marilda, ela não é caso de APAI. Entendi. Então, ela é caso de quê? Muitas vezes eu deixei de ser convidada para eventos. Ela é caso da sociedade. Por causa dela. A sociedade critica muito, cobra muito. Então, a gente passa a viver a vida deles, a vida da criança. E hoje, para mim, seria muito importante. E para essas mães, eu me espelho nelas hoje. Eu me vi ali, em cada uma delas. O que elas passaram, eu passei. Então, eu vejo que o melhor para essas crianças hoje é criar um espaço para que elas possam ter o momento delas. E a gente poder se cuidar um pouquinho para não parar onde eu parei, louca, internada, tomando medicações. Explica para mim, dona Marilda, a senhora é minha amiga pessoal, frequenta a sua casa, está aqui meu amigo Neu, a Renata também, pessoas que têm muito carinho. Queria que a senhora falasse da dona Marilda. A dona Deixa Marilda a Renata e o Neu do lado, por favor. Dona Marilda não existe. Existe a Renata. Ela tomou o centro das coisas, de tudo. Meu marido está cansado, estressado, porque ela dá crises em cima de crises, medicações em cima de medicações, porque, como são várias coisas, cada médico avalia de uma maneira. A última que foi colocada nela, ela deu condição. Eu vi jeito de perder ela no caminho, tendo que reanimando ela até o UPA, por causa de uma medicação que ela tomou 3 comprimidos. E isso ao longo do tempo. A senhora utiliza o serviço público para algum tipo de atendimento? TEA, NAEP, assistência social? Muito tempo, sabe, que eu fui internada. Eu cheguei sempre procurando o psiquiatra, não existia, não tem vaga. Então, o que aconteceu? Eu enlouqueci, fui parar no IPQ. Então, depois do IPQ, sim, eu tive o NAEP, de acompanhamento psicológico, mas hoje estou liberada. Liberada como? Se meus problemas continuam, tudo continua, e aquela caixinha está ali, virando 24 horas, porque a Renata é 24 horas mãe, eu sou 24 horas Renata. E o meu marido a mesma coisa. Eu ainda, como ela é menina, eu procuro trazer ela para mim e liberar um pouco ele, para que ele possa arejar um pouco a cabeça e os dois não enlouquecerem juntos. Porque a Renata é a nossa vida. O diagnóstico da Renata... O diagnóstico da Renata, dona Marilda. Eu não sei te informar especificamente, que já me deram tantos laudos, e ao longo do tempo ela foi adquirindo. Entendi. Até a esquizofrenia que ela não tinha. Por conta da falta, provavelmente, de tratamento adequado, ela desenvolveu outros distúrbios. Desde os 3 aninhos, ela já teve tratamento psicológico, pedagógico, neurológico, tudo que precisava, todos os exames, tudo, todo o amparo. E o maior deles. Mas a gente está falando de um tempo de 30 anos atrás. As informações, senhora, que a gente tem hoje, né, não são as mesmas. Para um banho. Eu estou com 2 cirurgias urgentes para fazer, não posso, porque eu não tenho ninguém, eu não tenho um amparo para ficar com a Renata. Como alguém ficar com a Renata? Não tem. A família chega a se afastar da gente, se afasta. Como é que a senhora vê a sua vida no futuro, juntamente com a Renata? No futuro, eu penso só na Renata. O que vai ser da Renata? Eu não ligo mais a minha vida, eu vou ser sincera. Não existe mais Marilda. Existe Renata 24 horas. Porque a Marilda se foi junto com o tempo. O tempo deixou a minha vida ali, a Renata foi junto toda a vida e ela precisou de mim sempre. Hoje eu vejo só Renata. Então, tudo é Renata. E eu precisava de uma ajuda, um socorro. Dona Marilda. Um amparo da prefeitura. Tá. A senhora falou de um espaço especializado, né? Para receber. Que não existe hoje, né? Tá.
E como é que a senhora vê o futuro da senhora, da sua família e da Renata? Olha, eu não tenho uma expectativa para minha família, vou ser sincera. Eu só precisaria de um pouco de descanso aqui, mental. Um pouco de descanso mental. Mas, para isso, ela precisaria também estar no espaçozinho dela, com algumas amizades. Ela diz, mãe, eu não tenho amiguinho. Mãe, eu não posso sair. Mãe, eu não posso ir à escola. Então, o que ela pode? Nada. 24 horas, mãe, pai. Então, é complicado. A gente precisa de uma ajuda urgente do prefeito, das autoridades, do meu grande amigo aí que eu conheci, amo de coração, que eu sei que vai amparar a gente, vai nos ajudar. Com toda certeza. Porque ela é uma menina muito cativa, apesar de tudo. Essa aí conheceu também, se apaixonou por ela. Porque quem vê ela não sabe o que ela é. Ela é amável, ela é querida, ela é dócil, mas, ao mesmo tempo, ela é toda a explosão por trás. Porque ela dá muita crise, gente, muita crise. Ela me avança, ela me derruba, ela me machuca, ela me morde, ela me belisca. Então, muitas vezes, eu estou com problema nos 2 joelhos de muitos tombos que eu caí. Coloquei prótese, não tem que colocar no outro. Mas como? Não tem espaço, não tem ninguém para ficar com ela. Então, meu amparo, meu apelo aqui para os prefeitos, para os vereadores, principalmente a Jean Negão, que fizesse alguma coisa por Palhoça, que tivesse amparo. E eu vejo hoje tanta mãe aí, tanta mãe que está passando o que eu já passei há 20 e poucos anos atrás. Não sabem ainda o que vem pela frente. Não é fácil, gente. Eu tenho então, certeza dei uma que... mão, porque, olha, eu já estou no limite. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir avançar. O prefeito Eduardo Frécia é um prefeito técnico, se revela uma pessoa sensível à causa. E eu tenho certeza que tão logo apresentemos esse documento a ele, nós teremos algumas providências, tenho certeza. Dona Marilda, eu vou agradecer a senhora. Eu vou pedir a liberdade, porque, como eu conheço bem a senhora, eu vou deixar de fazer alguns questionamentos, mas isso que a senhora passou para nós já foi muito importante. Vou também liberar a doutora Mari aqui, que já tem um compromisso, está agendado. Obrigado pela disposição do seu tempo, doutora, mais uma vez. Rendo aqui todas as minhas considerações e respeito ao excelente trabalho que a senhora faz, e tenho certeza que juntos deixaremos um legado. Tá, e vamos convidar a senhora Cláudia para fazer a última entrevista. Dona Marilda, obrigado. Não vá embora, que eu vou lhe dar um abraço em vocês depois. Eu que agradeço poder... A luta... O que eu tanto preciso hoje na minha vida para sobreviver. Essa luta é nossa, pode ter certeza. Obrigada, dona Marilda. Obrigada, meu amigo Jean. E seguimos juntos. Com certeza. Está aceso aqui? Está aceso aqui? Boa tarde, senhora Cláudia. Boa tarde. Tudo bem? Tudo. Obrigado por a senhora ter vindo à nossa comissão e também ter aguardado aqui para poder dar aqui o seu depoimento. Tá? Como a senhora viu, nós estamos fazendo algumas perguntas específicas, cuja finalidade tem o objetivo de nos permitir o conhecimento para elaborar um documento conciso, de sorte que possamos aí apresentar às autoridades municipais, juntamente também ao Ministério Público, para que adote as providências devidas, voltadas principalmente para respeitar os direitos das pessoas especiais e, acima de tudo, das mães atípicas. Okay. Eu vou pedir para a senhora se apresentar, a senhora me dá um feedback um pouco rápido da sua conjuntura, da sua questão familiar, para que a gente possa dar seguimento. Obrigado. Bom, eu que agradeço a oportunidade aqui. Cláudia, 54 anos, sou mãe do Felipe, de 13 anos, um adolescente. Ele foi diagnosticado com 4 anos, ele tem autismo nível 1, ele tem TDAH e tem TOD, então ele tem os 3 transtornos. Por conta do diagnóstico dele, o meu marido foi diagnosticado há 2 anos, com 59 anos ele foi diagnosticado autista também. Então hoje a gente se vê como uma família atípica, a minha filha também está fazendo investigação, né? Eu sou diagnosticada com TDAH, e então assim, eu falo que é uma caixinha de surpresa cada dia lá em casa, porque cada um acorda dentro das suas, suas necessidades, ali, as suas emoções. Hoje, como a dona Marilda disse, toda a nossa vida é voltada para o Felipe,
né? Então, o nosso olhar é todo para ele, até porque ele tem os 3 transtornos. Só que, quando teve o diagnóstico do meu marido, eu tive que realmente, em janeiro desse ano, eu saí do trabalho. Hoje eu não estou trabalhando, hoje eu estou realmente ali cuidando deles. Eu tenho, por conta de eu ter saído do trabalho, por quê? Porque meu marido hoje não consegue dar conta do Felipe. Então, o que acontecia, muitas vezes eu chegar do trabalho, meu marido, muitas vezes no início de uma depressão, por conta do autismo, por conta de do AVC que ele teve. Então, isso fez com que realmente eu não consiga voltar a trabalhar. O que eu fiz, na verdade, hoje, faço uma capacitação em casa para que eu possa realmente atuar junto às mães atípicas. Então, hoje, se você, Cláudia, você tem alguma remuneração? Não, ainda não tenho nenhuma remuneração, mas eu busco me capacitar para que eu possa, de repente, estar à frente aí, falando em alguns lugares, seja, como eu falei da outra vez, nas empresas, realmente, para ajudar nessa conscientização junto às empresas. E por que as empresas? Porque hoje, assim como a doutora Mariana perguntou, o que você vê de futuro para o Felipe? O Felipe está com 13 anos, né? Então, o que eu vejo hoje é assim, como que eu vou inserir ele no mercado de trabalho. Então, a gente tem aqui crianças menores que vão passar por esse estágio, mas eu já cheguei nesse estágio, né? Então, assim, hoje eu vejo que o Felipe precisa de oportunidades daqui para o ano que vem, ele quer ser menor aprendiz. Então, isso é o que a gente tem o cenário lá dentro de casa, né? Então, quero muito poder trabalhar, ajudar a ser remunerada novamente, tenho minha formação acadêmica, mas hoje isso me impede porque eu não tenho suporte em casa. Qual que é a sua formação? Oi? Qual que é a sua formação? Minha formação é na área de comunicação social voltada para marketing estratégico. Seu marido trabalha em que área? Não trabalha, ele já é aposentado por invalidez, ele teve um AVC há 12 anos atrás. Qual a renda média da família hoje? Hoje o líquido dele é 3.142. Tá, né? a senhora mora não tem de aluguel. Renda. Não tenho. A gente mora de aluguel, eu tive só alguns meses após sair do trabalho, mas hoje já não tenho. A gente mora de aluguel e eu estou tentando agora conseguir o BPC, vou dar entrada ali, vamos ver se a gente consegue. Ainda não recebe nenhum benefício? Não recebo nenhum BPC. Como é que é o relacionamento da senhora com os setores públicos? Aí o TEA, o NAEP, assistente social, UPA, como é que é o seu relacionamento? A senhora utiliza algum tipo de serviço dessa natureza? Não, na realidade eu estou entrando agora assim, por conta até de solicitar o BPC, porque eu não entrei antes, por conta da informação que eu tinha recebido erroneamente. O pessoal tinha falado que por conta do meu marido ser aposentado por invalidez, eu não podia dar entrada no BPC. Então agora eu vou fazer o cadastro único e vou dar entrada no BPC, vamos ver se eu consigo. Né? Então, para poder ajudar na medicação do Felipe. Na parte de assistente social, não, na verdade não tenho ali nenhum apoio ali, né, na EP também não. E, na verdade, o que eu precisaria muito mesmo, acho que como todas as outras mães, é a questão da medicação. A medicação do Felipe é algo que pesa muito lá na nossa casa, é em torno de R$1.000 que a gente gasta com ele, e os remédios deles, realmente, ele não tem disponível. Isso é recurso próprio? Recurso próprio. Tá, e a senhora já procurou isso na Secretaria de Saúde? Já procurei, eu já fiz até... Não tem disponível? Não tem disponível. Eu tenho até por escrito isso no e-mail, não tem por disponível. Entendi. Até o canabidiol que ele toma também, recentemente, assim, a gente tem a notícia que pode ser que venha a ser, né, liberado aqui no município. É uma esperança para a gente também, né? Porque ele toma canabidiol, ariprazol e toma o Venvance. Né? Então, são 3 medicações muito caras. O ariprazol que ele toma é muito caro. Só esse é R$430. Então, é bem caro. Não tem como não ter essas medicações. Né? Seu ponto de vista, como é que a senhora enxerga aí o desenvolvimento da educação do seu filho? Eu creio que, assim, na parte intelectual, graças a Deus, a gente não tem nenhum problema com ele. O Felipe, ele realmente tem um QI acima até da média. Quando ele foi diagnosticado, já foi falado isso. A questão dele é realmente comportamental e social. Então, essa socialização. Né? Então, esse suporte das terapias dele, tanto de TO, quanto da parte de psicologia, né? Não é a questão do déficit de intelectual, não, dele. Essa parte a gente tem isso muito bem. Ele está nivelado, ele fala, né? Não tem problema de fono. É realmente essa questão dos próximos anos, como vai ser, né? Hoje, se eu vier a falecer o meu marido, até pela minha idade do meu marido, como que a gente faz? Não sei onde vai ficar o Felipe, né? Então, essa que é a questão, o que a gente faz com esse adolescente, né? E é uma adolescência, né, vereadora? É uma adolescência, tem uma mistura de emoções aí. E eu queria só deixar ressaltado aqui, registrado, assim como a mãe, a Tatiane, a mãe atípica falou, eu também faço uso ali do posto central, aqui da Bela Vista. Eu queria realmente deixar aqui registrado o elogio para o Dr. Ulisses Aguiar.
Ele é que nos dá suporte, hoje é ele que nos dá a receita, quando a gente tem que renovar a receita. Ele que, inclusive, tem até uma consulta marcada com ele para atender o meu marido, que ele consegue atender, para ver como que ele consegue dar o suporte também nele com essa questão. Hoje, se não fosse o doutor Ulisses, eu não sei como a gente estaria pegando medicação, porque eu também faço uso do pagamento particular do neurologista a cada 2, 3 meses, né, conforme o Felipe precisa, que é em torno de R$400. Então, assim, eu não sei se o doutor Ulisses pode, em algum momento, ser ampliado aí para os outros bairros, né? Mas realmente ele faz a diferença ali no Bela Vista. Então, a gente tem muito apoio ali desse posto central. E a Cláudia, mãe atípica? A Cláudia, mãe atípica, quer voltar a ter a sua remuneração para poder ajudar em casa. Eu nunca fiquei sem trabalhar, mas eu me vi necessário ficar agora. Quero poder encaminhar o Felipe, poder realmente socializar ele, colocar ele dentro da sociedade, dentro desse mundo empresarial, para que ele tenha essa independência, que ele construa a família. E hoje a mãe atípica, a mãe Cláudia, precisa realmente de um apoio emocional, como todas as outras mães, né? Eu acho que hoje isso ainda não é fornecido, e acho que os grupos de mães que existem se ajudam entre si, mas seria muito importante que, além das crianças, adolescentes e adultos, assim, né, que tem também, como meu marido e outras pessoas, que realmente fosse dado um apoio para as mães. O nosso emocional fica muito abalado. Né? É muita coisa sugada da gente. Tá bom, uma última pergunta. Claro. No seu ponto de vista, como é que o mercado de trabalho enxerga a família típica? Eu acho que hoje o mercado de trabalho, enquanto empresa, eu acho que a empresa não enxerga ainda os neurodivergentes. Tem a questão da cota do PCD, mas não olhando o neurodivergente, é muito mais uma questão física, não neurológica. E eu acho que ainda falta muito preparo ainda para poder absorver. Então, eu acho que tem muito a se evoluir nessa questão de mercado de trabalho. Mas eu creio que algumas empresas aqui da região, eu sei que por contato, estão com um olhar um pouquinho diferenciado, e eu acho que eles têm muito a ganhar, né, se vier colocar. Porque o neurodivergente ele é muito inteligente. Então, em áreas específicas, ele desenvolve muito bem. Então, acho que esse olhar, vale também esse apoio aqui da Prefeitura para, só para fechar, né? Até 12 anos, todas as crianças são olhadas, e depois dos 12, como a gente faz? Assim como foi falado agora. E a vida adulta, como é que a gente segue? Né? Este é um problema grave. Gostaria de deixar mais alguma consideração, Cláudia? Não, fica à vontade. Até foi falado aqui sobre a questão da escola especial. Eu dou meu apoio a isso, porém, levantando um alerta para que isso não seja uma segregação, mas que seja um apoio mesmo, dentro do que a gente tem de fragilidade, hoje de déficit na região, mas que isso em algum momento seja feita uma inclusão, ou seja, uma transição. Né? Não uma separação. Não, né? uma separação, que não haja segregação. Exatamente. Tá. Interessante. Cláudia, quero agradecer aqui a sua manifestação, a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Tá? Essa é a primeira fase de 3 fases que nós estamos trabalhando. Hoje nós tivemos a oportunidade de ouvir vocês. Na próxima terça nós vamos ouvir opiniões neutras, extremamente separadas do poder público, e a nossa última fase, nós vamos realizar um trabalho de entendimento do que o poder público está fazendo, para poder fazer uma comparação com tudo aquilo que foi apresentado por vocês. Está entendendo? Para ver onde é que está o erro. Sim. E o nosso objetivo é compor um documento final que seja não suficiente, mas que seja introdutório para que o Poder Legislativo e o Poder Executivo consigam compreender a dimensão dessa questão e possa finalizar com um documento hábil à satisfação das necessidades das mães atípicas. Tá? Nós vamos criar, sim, um trabalho específico para atender as mães, para poder dar um suporte psicológico, uma estrutura de apoio emocional, jurídica, para que elas sintam-se amparadas e fortes para continuar dando todo o suporte que os filhos necessitam. Sim. Tá? É isso que é o nosso objetivo. Tá. Agradeço a sua participação, a participação de todos. Agradeço aqui aos meus assessores, Tainara e Pablo, que estiveram no plenário, nossa coordenadora da Educação Infantil, Nilcilei, que por compromisso pré-agendado teve que sair, doutora Mariana Ghisoni, uma competente advogada que atua na área, que também é membro dessa comissão, e damos assim por encerrado a reunião da primeira fase da comissão especial que trata dos assuntos da mãe atípicas. Obrigado a todos, boa tarde.